mais posições, o mesmo time que venceu o CSA pelo placar de 1-0. Daqui a pouco, portanto, a bola rolando para Guarani Vila Nova, no Serra Dourada. Esse Washington Melo trazendo o destaque do Bugre na jornada esportiva aqui no microfone da Rádio Futebol Interior. E o Vila Nova, hein? O que você destaca do adversário do Bugre, Melo? Pois não, Vila Nova que na última partida, na última rodada, perdeu para o Fortaleza por 2-0, saiu do G4, mas se vencer hoje o Guarani, volta a ficar entre os 4 primeiros colocados. Para a partida diante do Bugre, o técnico Emerson Maria poderá contar, com a volta do goleiro Matheus Pazinato. Ele que cumpriu suspensão na última partida, está retornando ao gol da equipe do Vila. Além do zagueiro Wesley Matos, recuperado de contusão. Por outro lado, os laterais Helder e Gaston Figueira, ambos suspensos, não vão para o jogo de daqui a pouco diante do Bugre. As duas equipes já escaladas, já na papeleta. Esse Washington Melo trazendo o seu primeiro destaque. Daqui a pouco tem as escalações. Ele volta já para trazer as escalações de Guarani e Vila Nova. Vila Nova e Guarani, a bola vai rolar pela 29ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. E a Rádio Futebol Interior tem opinião. Wagner Ferreira. A opinião hoje é de Wagner Ferreira, comentarista exclusivo aqui da Rádio FI. Seja bem-vindo à Jornada Esportiva. Grande abraço. Boa noite, Wagner Ferreira. Boa noite, Carlos Corsato. Um abraço, amigos da Jornada Esportiva do Futebol Interior. Um jogo absolutamente equilibrado que nós vamos transmitir aqui nas ondas da FI, porque as campanhas são praticamente idênticas, de Vila Nova e de Guarani. Eu acho que o Guarani tem até uma certa vantagem jogando hoje. Vai jogar contra um time que tem abusado muito dos empates, quer dizer, não tem um ataque muito eficiente. Tem a melhor defesa, é verdade, mas o Guarani também tem um bom ataque. Então acredito que o jogo será muito interessante. O Guarani tem ampla chance de conseguir um resultado positivo e não vamos dizer que o Guarani vai se contentar com um pontinho. 3 pontos é o objetivo do Guarani, porque ele quer de uma vez por todas entrar e não sair mais desse G4. Esse Wagner Ferreira analisando as possibilidades de Guarani. Vila Nova e Guarani, a bola vai rolar daqui a pouquinho. 9h30 da noite, sequência, 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele estará ligado como sempre. Como sempre, ele estará ligado nas redes sociais da Rádio TV Futebol Interior. No placar ao vivo, Futebol Interior também. Quem é ele? Marcelo Corsato. E aí, Corsato, grande abraço, boa noite. Boa noite, Carlos. Abraço para você, para o internauta torcedor conectado com o microfone da Rádio Futebol Interior. Boa noite para os companheiros. Bom, seguinte, essa é a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Começou na última terça-feira. Tivemos o Fortaleza, líder da competição, vencendo o São Bento pelo placar de 2-1. A Ponte perdendo em casa para o Brasil de Pelotas pelo placar de 1-0. Ontem a Ponte perdeu. A Ponte perdeu 1-0 para o Brasil de Pelotas. E a Ponte provavelmente pode anunciar o seu treinador entre hoje e amanhã. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso aí, as possibilidades. Aliás, o Portal Futebol Interior está acompanhando isso aí, para e passo, como diria o Washington Melo. O Juventude empatou com Londrina 0-0 e o Paysandu perdeu para o time do Goiás pelo placar de 3-2. Esse resultado não foi legal não para o time do Guarani. Além de Vila Nova e Guarani, teremos amanhã Figueirense e Atlético Goianiense, CRB e CSA, Oeste Sampaio Correia, Coritiba e Avaí, Boa Esporte e Criciúma. Também, Carlos, tem bola rolando pela Copa Paulista. E o Inhoquim vai empatando com o Burro da Central. O 15 de Piracicaba empata com o Taubaté pelo placar de 1-1. Eric abriu a contagem para o Burro, mas o Inhoquim empatou com o Lucas Formiga. Teremos também, Carlos, Campeonato Argentino, 7ª rodada. Daqui a pouquinho a bola rola para Lanús e River Plate. E o Independiente empatou com o Tigres pelo placar de 0-0. O goleiro do Tigre, na verdade não é Tigres, é Tigre, pegou um pênalti
neste jogo, Carlos. Ok, esse Marcelo Corsato vai ficar no placar ao vivo Futebol no Interior e também nas redes sociais. Você já pode participar, hein? Facebook Futebol no Interior, YouTube Futebol Interior TV. Carlos Melo. E já mandando um abraço, né, pro BG Luiz, lá em Primavera do Leste, no Mato Grosso, na escuta WM. Um abraço pra galera aí, boa transmissão. E ele diz aqui que o goleiro Agenor não levou nenhum gol fora de casa em bola rolando. Só um, mas foi de pênalti, 1-1 contra o CRB. Então, bem observado aí pelo BG Luiz. E eu dizia, né, no meu destaque, que o Guarani tentará aí quebrar um tabu de 16 anos sem vencer em Goiânia. A última vez que o Guarani voltou, né, da capital de Goiás com resultado positivo foi no dia 1º de setembro de 2002. Comandado na época por Jair Pisserni, o Guarani venceu o Goiás por 2-1, com gols de Bruno Quadros e Sérgio Alves. De lá pra cá, as idas à Goiânia se transformaram em um pesadelo. Já são 18 partidas de jejum, com 5 empates e 13 derrotas. Me ajuda aí, produção, mas hoje, com certeza, esse tabu será quebrado. No primeiro turno contra o Goiás, o Guarani vencia por 1-0, gol do Anselmo Ramon, mas levou o gol de empate aos 47 minutos da segunda etapa. Anotou aí, ô Carlos Cossato? Anotei sim, e vejo agora ali no estádio de Serra Dourada, né? Aliás, só que no estado de São Paulo, eu acho, viu? Lá liberada a cerveja, hein? Lá o pessoal pode dar aquele tapa no beiço à vontade, hein? Lá tá tudo liberado, né? É mastro. Os times de futebol pra bandeira. Os times de futebol perdem receita, né? Perdem receita com essa proibição boba aí, porque os caras tomam pro lado de fora. E como não tem fiscalização, aliás, né, Campinas não é nada diferente do resto do Brasil. Teve um projeto aí na última semana, na Câmara Municipal, um vereador aí apresentou um projeto para liberar, né, a venda de bebida, mas o projeto não foi aprovado, a bancada evangélica vetou. Pois é, agora, aí como não há fiscalização, né, então o que eu não tô aqui, nossa, quase o Agenor quase caiu ali agora, velho, a hora que tava subindo pro campo. E os jogadores do Guarani, toda vez eles entram de mãos dadas, né, lembrando a seleção brasileira em 1994. É isso aí. Mas só para completar meu raciocínio aqui, como no Brasil, né, a falta de fiscalização ela é grande, então o que acontece? Nada contra as pessoas que fazem isso, porque se o poder público libera, fica à vontade, né? Se você está fazendo algo errado, mas quem tem que fiscalizar não fiscaliza, não é você que vai falar, não, eu vou parar porque está errado. Mas aí fora dos estádios, tanto de Guarani quanto de Ponte Preta, aqui em Campinas, os caras vendem à vontade, mas vende cerveja, vende até bebida quente, né? Mas o que dizer, né? De uma cidade onde você tem que pagar um cara pro cara olhar o seu carro para ele não arrebentar o vidro do seu carro. Se você quiser parar do lado de fora, nas ruas, que é a propriedade minha, sua, do Washington, do Wagner, do Marcelo Corsato, você precisa dar uma grana lá pro cara guardar, entre aspas, o seu carro. Quer dizer, é ridículo, né? É ridículo. Bom, vamos lá, 9 da noite, mais 23 minutos, em 30 segundos, o Washington Melo vai escalar as equipes. Vila Nova, cara, Vila Nova com uma camisa totalmente diferente, né? Cor amarelo ouro. Camisa, meias, amarelo ouro, calção preto. Guarani de camisa verde, calção, meias brancas. A bola vai rolar já em 30 segundos. Você confere as escalações das equipes aqui na Rádio F. Rádio Futebol Interior. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 1938449283. A Eletrolar, Rua Álvares Machado, 272, próximo ao Viaduto Cura em Campinas, com o telefone 3234-5220. A Eletrolar. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro. O Washington Melo. Pra toda a galera bugrina ligada na Rádio FI. Anote aí na sua papeleta, Agenor é o goleiro número 1, Felipe Rodrigues, lateral direito tem a 2, Felipe Maia, zagueiro central número 3, Fabrício na quarta zaga 4, Pará, lateral esquerdo meia dúzia,
No meio campo, Fabrício Bigode 5, Ricardinho 7, Jefferson nem 8, Rafael Longini com a 10, Matheus Oliveira tem a 11 e Bruno Mendes com a camisa de número 9. Repetindo o Bugre, Agenor, Felipe Rodrigues, Felipe Maia, Fabrício e Pará, Fabrício Bigode, Ricardinho, Jefferson nem, Rafael Longini, Matheus Oliveira e Bruno Mendes. No banco, ao lado do técnico Humberto Louser, Oliveira, Romário, Ferreira, Denner, Rondinelli, Matheus Anjos, Bruno Xavier, Kaique e Marcão. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro. O Vila Nova de Matheus Pazinato, goleiro número 1, Moacir. Na lateral direita tem a 2, Wesley Matos, zagueiro central número 3, Nailor na quarta zaga 4, Giareta, lateral esquerdo meia dúzia. No meio campo, Giovani 5, Washington Santana 8, Alain Mineiro 10, Matheus Anderson 7, Rafael Silva 9 e Lucas Braga com a camisa de número 11. Repetindo, Vila, Matheus Pazinato, Moacir, Wesley Matos, Nailor e Giareta, Giovani, Washington Santana, Alain Mineiro e Matheus Anderson, Rafael Silva e Lucas Braga. No banco, ao lado do técnico Emerson Maria, Rafael Santos, Anderson Luiz, Heitor, Wellington Reis, Juninho, Elias, Alex Henrique, Vinícius Leite, Léo Itaperuna, Reis, Rafael Barros e Matheus Kaiser. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro. O trio de arbitragem, assistente número 2, Marconi Elbert Vieira. Assistente número 1, Sidmar dos Santos Meurer. Lembrando que o trio é de Minas Gerais. E o árbitro do jogo, o dono do apito, quem é ele? Ah, pois não! Anote aí na sua papeleta. É o senhor Wanderson Alves de Souza. Rádio Futebol Interior. Equipes escaladas, equipes definidas em Goiás, no estádio Serra Dourada. A bola vai rolar para Guarani, Vila Nova e Guarani. E aí, Wagner Ferreira, é hoje que o Guarani quebra essa castanha e traz a vitória para Campinas na mala, Wagner Ferreira? Olha, tem time para isso, embora os desfalques, né, não jogando o lateral direito Kevin, este sim, o principal desfalque, já que no meio campo, o menino lá, o William Oliveira, não vinha fazendo boas partidas, e portanto eu acho que o Bigode substitui a altura. As demais posições, o que há de melhor do Guarani, bem escalado pelo Humberto Louser, a fase é boa, a campanha é boa, o astral é muito bom, o torcedor vem junto com o Guarani, vem de resultados positivos, e eu acho que esse Vila Nova aí, ele realmente, a campanha é muito parecida com a do Guarani, mas eu acho que time por time, elenco por elenco, o Guarani tem um time superior ao Vila Nova. E eu espero que essa supremacia se transforme em gols para que o Guarani a Campinas um resultado positivo. Ouvindo aqui o técnico Emerson Maria do Vila. Vamos contar com os dois laterais, o Gaston e o Helder. Jareta, ano passado, toda a temporada jogou assim no Criciúma, Botafogo, aqui mesmo no Atlético. Está adaptado ali. O Oster é uma opção tática para o jogo de hoje e o Rafael, merecimento, né? Ele vem entrando bem nos jogos e a gente deu a oportunidade para que ele inicie, não desmerecendo o Alex, que vem fazendo um grande campeonato também. Ah, pois não, tá aí o Emerson Maria falando do Giareta, que vai jogar improvisado na lateral esquerda, porque o titular e o reserva estão suspensos. Ouvindo agora o técnico Humberto Louser. Pegar uma carona aqui com o meu amigo Felipe Diniz. Boa noite a todos. Verdade, mais um confronto direto. A necessidade, a partida vai exigir da gente uma competitividade muito boa, uma organização, e a gente não pode perder esse ímpeto ofensivo. A essência dessa equipe é jogar, é buscar o resultado favorável, independente do local. Então é em busca disso que nós vamos, neutralizar as ações do adversário e saber explorar também para que a gente possa chegar ao gol e levar para Campinas esses 3 pontos. Ah, pois não, tá aí o técnico Humberto Louser falando aqui no microfone da Rádio FI. E outro detalhe, viu, Carlos Cossato? O Guarani, ultimamente, jogando fora de casa, está com um bom retrospecto. Para você ter uma ideia, nos últimos 9 jogos, fora do brinco, foram 4 vitórias, 4 empates
e apenas uma derrota, né? O Guarani só perdeu pro Paysandu nas últimas 9 partidas jogando no Brinco, índice de aproveitamento de 59%. E nessa reta final de Série B, dos 9 jogos que o Guarani ainda tem, né? 6, aliás, são 10 jogos, 6 fora e 4 no Brinco. E para comandar 90 minutos, né, de muita emoção aqui no microfone da Rádio FI, ele que mais uma vez caprichou no gel, que é importado, né? O cabelo dele está todo arrepiado. Vai! Esse Washington Melo trazendo a palavra dos treinadores. A bola vai rolar, apita o árbitro. Vem bola rolando no campo da FI. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, 29ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. Guarani em campo contra o time do Vila Nova, vem Guarani, bola aqui pro campo de ataque, já trabalha a bola, o Bugrão, bola com Rafael Longini na marcação por baixo, chega a zaga da equipe do Vila Nova, partida a bola com o Wesley Matos, a bola volta com o Guarani, capitão Ricardinho, pra Bruno Mendes, vai queimar daí, bateu pro gol, pegou o goleiro Pazinato, foi pra bola, fez a defesa. O goleirão da equipe do Vila Nova, Guarani chegou com 35 segundos de jogo. Alô? É, cartão de visita, né? O Bruno Mendes de longe, né? De fora da área, arriscou, bateu. O goleiro Matheus Pazinato fez a defesa, né? E quem está acompanhando o jogo pela TV, dá para perceber que algumas falhas, né, no gramado do Serra Dourada. Tivemos aí recentemente, né, um show sertanejo, né, música ao vivo. E o gramado foi castigado, então não está em suas perfeitas condições. Mas vamos ver se a bola pelo menos vai rolar, né, no gramado do Serra Dourada. Guarani e Vila Nova, começo de jogo 0-0. Então um detalhe também, né, Washington? Choveu muito hoje em Goiânia. Sim. Isso, o gramado tá pesado. E vem a equipe do Vila Nova, bola aqui pela ponta esquerda, trabalha a bola, o time do Vila Nova com o Lucas Braga na marcação, chegou pra cima dele o Fabrício. Chega o Fabrício, joga a bola para a lateral para a equipe do Vila Nova fazer a cobrança lá pela ponta esquerda. Vem Giareta para fazer a cobrança do arremesso normal. Lá pela ponta, quase 2 passados, primeiro tempo. 0 Vila Nova, 0 Guarani. 29ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. Vila Nova com uma camisa cor amarelo ouro, calção preto, meias amarelo ouro. Guarani camisa verde, calção meias brancas. Se estivéssemos no estádio Brinco de Ouro da Princesa, o goleiro Agenor estaria defendendo o gol do placar eletrônico. Guarani atacando nesse primeiro tempo pro gol do portão de entrada do estádio, portão principal de entrada do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vem Vila Nova, trabalha a bola com Moacir. Moacir faz o passe, abre o jogo, toca a bola para Matheus Anderson, chega a zaga da equipe do Guarani, tira, joga a bola para lateral para a equipe do Vila Nova fazer a cobrança. Aqui pela ponta direita, campo de ataque, vem para fazer a cobrança Moacir, vem para recolocar essa bola em jogo para a equipe do Vila Nova, tá 0-0 o jogo, Série B, Campeonato Brasileiro. Ele trabalha a bola para Matheus Anderson, volta a bola para Moacir, perdeu, recuperação de bola para o Guarani, pro Pará, tentou fazer o toque pro Bruno Mendes, perdeu. Tocou atrás, recuperação para a equipe do Vila Nova, que vem bola aqui pela direita, trabalha a bola com camisa número 7, o Matheus Anderson, vai pela linha de fundo, vai pro cruzamento na boca do gol, chega lá o Felipe Rodrigues, deu um bico, mas a bola ganhou altura, não ganhou distância, Felipe Rodrigues de novo. Mete a cabeça na bola, ficou caído lá na pequena área, vai ter que parar o jogo o árbitro, hein? Mas o Guarani trabalha a bola aqui pela ponta esquerda, bola para o Jefferson, nem vem ele, o camisa número 8 da equipe do Bugre, volta essa bola aqui para Ricardinho. Ricardinho olha lá para saber se o companheiro já tá bem, já tá tudo certo lá com o Felipe Rodrigues, trabalha a bola pela ponta esquerda, bola para Pará para Ricardinho, Ricardinho para Fabrício, Fabrício tem o Felipe Maia pedindo lá pela ponta direita, ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola para Fabrício Bigode, tem o Felipe Maia, camisa número 3, o Fabrício, camisa número 4, que é só Fabrício, né? E o Fabrício Bigode, que aí tem o Bigode, que é para diferenciar do Fabrício, número 4 da equipe do Guarani. Trabalha a bola lá, o Guarani na ponta direita, campo de defesa, a bola com o Felipe Maia, para correr pro Bruno Mendes, sai do gol, passe na tudo. Tranquilo para ficar com ela, Rádio TV Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Marcelo hoje está ligado no Facebook, Futebol Interior. Marcelo tá ligado, mas tá bombando lá no Facebook, tá bombando. E o ouvinte está perguntando, cadê o meu alô, cadê o meu recado? O Marcelo vai passar já. Ele está filtrando as mensagens para mandar para o ar. Vem Vila Nova, bola aqui para o campo de ataque, esticada. A bola Carlos. Sai do gol, agendou para ficar com ela. Fala, Melo. Eu falava, né, da boa campanha, né, do bom retrospecto do Guarani fora de casa.
O Guarani não sabe o que é perder longe de seus domínios há mais de 2 meses. A última derrota foi justamente no dia 24 de julho, 1-0 diante do Paysandu, no estádio da Curuzu. De lá para cá, foram 2 vitórias e 3 empates. Esse Washington Melo trazendo as informações do Bugre. Lateral cobrado, Giareta toca a bola aqui pro campo de ataque pro Rafael Silva, muito forte. A bola acabou saindo linha de fundo, tiro de volta pro Bugrão fazer a cobrança. Rádio, TV, Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. Vamos lá pro Facebook, eu quero as mensagens do Facebook. Marcelo Corsato, traga pra gente a participação do ouvinte no Facebook da Rádio Futebol Interior. Corsato. Muito bem, deixa eu mandar um abraço aqui pro Thiago Barbosa, nosso repórter da equipe Nota 10. Ele que está com um pequeno probleminha por falta de óculos, mas logo estará com a gente novamente. Na verdade, ele acabou a verba, ele não pôde comprar um óculos. Pede para ele passar na ótica Ferrari, do Luizinho Ferrari. Preços baixos, promoções imperdíveis. A Sandra está com a gente, a Cacilda também. Futebol Interior TV é o nosso canal no YouTube. Bom, então vem aqui. Tem mensagem aqui. Tem um monte de mensagem, o cara tá de sacanagem. O Jair tá no ataque, vai pro levantamento na boca do gol. A bola acabou saindo. Era o Felipe Rodrigues que estava na jogada. Ela saiu, linha de fundo, sem perigo, tiro de volta pro Pazinato. Ele não fala, eu falo aqui, né? O Jair Santete, Dali Guarani, o Rubens Sanches dando um joinha. Paulo César, vamos que vamos, Bugrão. José Carlos de Carvalho, olá. Pois não, olá. Danilo Souza, manda um abraço. Pois não, Danilo Souza, anote na sua papeleta. E Sâmia Lima, um olho na novela e outro no jogo. Olha aí, que coisa, hein? A galera, então, vendo a novela e ao mesmo tempo acompanhando a sua transmissão, viu, Carlos? O Antônio Prevedel também, na Viraí, Mato Grosso do Sul. Abraço pra você, vem a equipe do Vila Nova. Bola pro campo de ataque, cruzamento, levantamento na boca do gol. Toque, ela bate na rede e vai embora. Cruzamento aqui da direita. A bola foi no pé esquerdo ali. Quem cruzou foi o Alain Mineiro. O toque pro camisa número 7, o Matheus Anderson. Perna esquerda, ela saiu, linha de fundo. Quase o Vila Nova chega, hein, Melo? E o Felipe Maia ficou pedindo ali impedimento, que não ocorreu. Acertou o árbitro. Estava em condição legal, né? O camisa 7, o Matheus Anderson, chutou. Pra sorte, né, do goleiro Agenor, a bola tocou na rede pelo lado de fora, mas foi um susto. 0-0 Guarani Vila Nova. Guarani vem para o campo de ataque, bola para Longini. Longini tenta fazer o passe para o Bruno Mendes. Chega o Wesley Matos. Dá um bico nessa bola, tira a bola, volta pelo meio. O Moacir vai explodir ali no Jefferson. Nem. A bola sai para a lateral, vai lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Lateral para a equipe, não, é lateral para a equipe do Vila fazer a cobrança. Aqui pela direita no campo de defesa. Rádio, TV, Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. No Facebook, no YouTube, manda lá sua mensagem, fala pra gente que time você tá torcendo. Quero estender o tapete aqui. Agora pro Vila Nova, eu iria estender o tapete branco e vermelho, né? Mas ele tá jogando de camisa amarelo-ouro hoje. É o uniforme 3 do Vila. Bola aqui pela esquerda, vem o time do Guarani trabalhando, bola com o Jefferson Nem. O Pará passou, pediu na ponta esquerda o Jefferson Nem olhou pra ele, voltou pro Longini, perna direita, vai queimada ali, bateu pro gol, Matos tirou. A bola voltou com o Washington Santana pra tirar. Chega a zaga, joga pra trás, Wesley Matos. Dá um picaço nessa bola, tira, joga a bola pra lateral pro Guarani fazer a cobrança. Aqui pela ponta esquerda no campo de defesa, lateral pro Bugre. Rádio, TV, Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600 ml mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. 8 minutos passados desse primeiro tempo, 0 para o Guarani, 0 para o Vila Nova. Guarani tem falta para fazer a cobrança aqui pela esquerda. Vem Fabrício para fazer a cobrança da falta com a perna esquerda. Ele toca a bola um pouco mais atrás, bola para Fabrício Bigode. O seu xará já virou, toca a bola para Felipe Maia, tá na ponta direita, vira o jogo, toca a bola para Felipe Rodrigues. Felipe Rodrigues para o Matheus Oliveira, é para correr, só vai olhar ali o Matheus, o Wesley Matos. Zagueiro camisa número 3, vai deixar a bola sair, a bola saiu. Linha de fundo, tiro de volta pro Pazinato fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, se liga comigo com toda a equipe esportiva Nota 10, que eu digo pra você, tempo e placar do futebol. Chegamos a 9 minutos, 9 passados desse primeiro tempo. Faltam 36 para terminar o primeiro tempo de jogo no giro do giro. Eu giro que giro, placar do futebol.
Série B, Campeonato Brasileiro, Serra Dourada, Goiânia, Goiás, Vila Nova, Guarani, Vila Nova, tá tudo igual. Tá 0-0, placar ao vivo, futebol interior. Corsato. Copa Paulista, o Taubaté vai empatando com o 15 Piracicaba pelo placar de 1-1. Amanhã tem Campeonato Paulista da segunda divisão. Aliás, rodada decisiva. O Comercial encara o Flamengo de Guarulhos. 2h30 da tarde estaremos na abertura da jornada esportiva da Rádio FI junto com a Rede Fé de Ribeirão Preto. Você manda o WhatsApp pra gente, pode mandar também o seu recado pelo Facebook ou então pelo YouTube. Faça como o Carlos de Santos. Ele diz, torcendo pelo Índio, parabéns pela transmissão. Um abraço pessoal acompanhando a gente. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600 ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Um abraço pro Carlos, tá torcendo pro Índio. Guarani, grande abraço pra você. Obrigado pela audiência, pois não. E hoje o duelo é do Índio contra o Tigre, né? É o Tigrão, né? Que é o mascote do Vila Nova. E esse uniforme aí você citou muito bem, realmente é o uniforme de número 3. A diretoria do Vila Nova lançou este ano em comemoração ao aniversário de 75 anos. Portanto, Vila Nova completando aí 75 anos em 2018, sem o vermelho e branco, mas na cor dourada com detalhes em preto. É o uniforme número 3, né, que o Vila Nova está utilizando no jogo de hoje diante do Guarani. Abraçando aqui o Anderson da Silva. Opa, tamo na área, o Cristiano Pazetti. Abraço, meu amigão Melo. Abraço pra você também, Corsato. Obrigado, Cristiano. Valeu pela audiência. Tem o Matheus Brito por aqui também. O Edno Oliveira pra cima deles. Guarani, Série A à vista. Tapete verde e branco pra você. Quero estender o tapete pra você, torcedor. Verde e branco aqui no caso do Edno Oliveira. O Vlado Figueira também tá com a gente. O Ricardo Castiglieri também ligado aqui na transmissão da Rádio FI. Guarani vem, bola aqui pro campo de ataque, o passe muito forte do Jefferson, nem a bola acabou saindo, linha de fundo. Tiro de volta pro Pazinato fazer a cobrança. Rádio TV Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. Deixa eu pegar aqui a palavra do comentarista Wagner Ferreira, chegando a 12 minutos do primeiro tempo. Movimentação das equipes, Vila, Guarani, Vila Nova. O que você está achando do jogo, Wagner? É um jogo agradável. O Guarani está se sentindo muito à vontade, com muita personalidade. Não joga atrás, joga aberto, joga em cima do Vila Nova. Vila Nova que sentiu um pouquinho. São 2 chances que o Guarani teve, uma com o Bruno Mendes e outra com o Rafael Longini, enquanto que o Vila chegou apenas uma vez, aquela bola que até suspeitou-se do impedimento. A bola foi pela linha de fundo. Jogo agradável, interessante. O Guarani joga com muita personalidade. Eu repito, eu esperava até que o Guarani explorasse mais o setor esquerdo da defesa do Vila Nova, que tem um lateral esquerdo improvisado. Os 2 laterais titulares estão suspensos ou machucados, qualquer coisa assim. Não jogam, joga um zagueiro improvisado por ali. E o Guarani não explora aquele setor. Mas de qualquer maneira, pelo meio ou pelo lado esquerdo, as preferências do Guarani, pelo menos até agora, com 12 para 13 minutos do primeiro tempo. Esse Wagner Ferreira, comentarista exclusivo aqui da FI, vem para fazer a cobrança. Felipe Rodrigues pro time do Guarani, levantou, tocou na grande área. Wesley Matos mete a testa na bola, tira dali, completa o camisa número 5, Giovani, põe bola pro meio. Ricardinho dominou, ganhou para a equipe do Bugre, mas perdendo a sequência. A bola voltou com o Matheus Anderson, tem um Alain Mineiro pedindo bola, ele já tocou no campo de ataque, bola pro camisa número 9, o Rafael Silva foi pro chão. Ficou pedindo falta aqui do Fabrício Bigode, mas o árbitro não deu, mandou seguir. A bola voltou com o Pará, Ricardinho apertado ali pelo camisa número 10, o Alain Mineiro, ele é obrigado a voltar nessa bola para Fabrício, com a perna esquerda, tem habilidade, é bom esse Fabrício, hein? Vem pro comando de ataque, põe bola aqui pro campo de ataque, chega a zaga da equipe do Vila Nova, tira a bola, volta de novo com o time do Vila, aqui no meio, bola pro Washington Santana, tem Moacir pedindo bola, toca a bola aqui pra equipe do Vila Nova, toca a bola pro Tigre no campo de defesa, aí toca a bola para Naylor toca essa bola, Naylor que jogou o Campeonato Paulista pela equipe do Ituano, vira o jogo para Wesley Matos para Naylor, Moacir passou, pediu, ele fez o passe pelo meio errado, ficou pro Pará, ganha essa bola para a equipe do Guarani, trabalha a bola para Bruno Mendes para Jefferson Nem, pega a chave com o porteiro do estádio, abre aqui a divisa, a porteira que abre o meio campo, passa pro lado do campo, vem bola para a equipe do Guarani, trabalha a bola para o camisa número 2, o Felipe Rodrigues, o Felipe Rodrigues é o ex-Felipe Diadema, né? Bola ali pelo meio, trabalha a bola pro camisa número 10, Longini para Rodrigues por baixo,
baixo, chega o Giareta, joga a bola lateral. Lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança da pela direita. 14 minutos passados, primeiro tempo de jogo. 0 Bugre, 0 Vila Nova, 0 Tigre, 0 Bugrão. Bola aqui pelo meio, trabalha a bola com o Felipe Rodrigues. Levantamento na boca do gol pro Bruno Mendes. Testa na bola, a bola ia saindo, aí chegou para completar lá o Giovani, dá um bico nessa bola, tira o Felipe Maia, subiu no quinto andar, conseguiu ganhar, mas a bola voltou com camisa número 9, o Rafael Silva, fez o passe pelo meio, nossa, chegou por baixo o Felipe Maia, correu um risco, hein, pegou ali o camisa número 10, o Alain Mineiro, foi forte o Felipe Maia, por baixo no carrinho, hein, Melo? E ele estava pendurado, né? Pegou bola, pegou o jogador, uma jogada realmente muito perigosa. Então o Felipe Maia vai desfalcar o Guarani, que voltará a campo contra o São Bento, né? Na próxima sexta-feira em Sorocaba, então já é desfalque certo. Você falava, né, sobre o Fabrício, né? Realmente, depois que ele entrou, consertou, né, o sistema defensivo do Guarani. Não só ele, como o Agenor. Para você ter uma ideia, no retorno, o Guarani tem a defesa menos vazada da competição, ao lado do Oeste, né? São 6 gols sofridos até aqui. Então, o Guarani, que tinha uma das defesas mais vazadas da competição, depois das entradas do Agenor e do Fabrício, né? A situação mudou, né? Da água para o vinho. Realmente a defesa do Guarani está muito bem. Vem a equipe do Vila Nova lá pela ponta esquerda com o Giareta. Giareta na disputa de bola com o Felipe Maia. A bola acabou saindo, linha de fundo, tiro de volta pro Agenor fazer a cobrança. Você participa, Facebook Futebol Interior, YouTube Futebol Interior TV. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, se liga comigo com toda a equipe esportiva Lantanesca. Eu digo para você, tempo e placar do futebol. 16 minutos passados deste primeiro tempo, faltam 29 para terminar o primeiro tempo de jogo no giro. No giro do giro, o giro que gira o placar do futebol. Série B, Campeonato Brasileiro, 29ª rodada. No Serra Dourada, em Goiânia. Vila Nova, Guarani, Vila Nova. Tá tudo igual, viu, Corsato? Ih, apagou a luz do estádio, hein? 0-0, Guarani, Vila Nova, Corsato. Campeonato Espanhol, 7ª rodada, tivemos hoje Raio Vallecano 2, Espanhol também 2. Pelo Campeonato Francês, 8ª rodada, o Saint-Étienne venceu o Monaco pelo placar de 2-0. Casri, 2 vezes para a Rede. Lembrando que amanhã, 3 da tarde, tem Campeonato Paulista na 2ª divisão, hein? O Corvo, o Flamengo de Guarulhos, encara o Comercial, o Bafo. O jogo vai ser onde? O jogo vai ser em Ribeirão Preto. Eu pensei que seria na Aprazível Guarulhos. Aconchegante Guarulhos. Nem se você me der R$1 milhão, eu não vou transmitir jogo no estádio do Flamengo de Guarulhos nunca mais na minha vida. Mas seguindo no giro, lembrando que você pode se inscrever no nosso canal. O Washington Melo, por favor, passe o canal do YouTube pro internauta se inscrever. Tá de brincadeira, né? E agora apagaram as luzes, né, dos refletores no Serra Dourada, jogo interrompido. E os torcedores aproveitam, né, para ligarem aí as lanternas, né, dos celulares. Então fica até um ambiente bacana, né? Mas a verdade é que essas lâmpadas, né, o Wagner Ferreira, que é especialista no assunto, elas têm que agora passar por um processo, né, de resfriamento, né, só para depois serem religadas novamente. Então vai demorar um pouco. Lembrando que isso já aconteceu cerca de 2 horas atrás no estádio. Teve também uma pane de energia elétrica, apagou tudo e voltou depois, né? Em função da chuva, né, que caiu durante todo o dia na cidade de Goiânia. E agora os jogadores do Guarani, também jogadores do Vila Nova, né, cada time no banco de reserva, né, no respectivo banco, né, agora tem que iniciar aí, não pode parar, né? Tem que permanecer aí aquecidos, né? Os jogadores. E agora vamos ver se a gente canta um tango, né? Vai fazer o quê? A bola é sua, Carlos Cossar. Seguindo no giro, Rádio Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani, 54, Nova Aparecida, em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. Futebol é com a equipe nota 10. Bom, o jogo parou com 16 minutos. Eu vou seguir aqui com o cronômetro, né? Mas vou até deixar aqui marcado, 16 minutos. Foi quando apagou aqui as torres
no Serra Dourada, 16 minutos do primeiro tempo. Jogo parado, Guarani, Vila Nova, Guarani. Tá 0-0. Vamos lá, Corsato. Estou acompanhando aqui o pessoal da imprensa que está em loco, né? Alguns segundos antes até de ter esse apagão, houve uma explosão ali nas redondezas do estádio. Pode ser que o problema seja um pouco maior, né? Então, sei lá, vamos aguardar, né? Normalmente, né, o árbitro dá 30 minutos, né, de tolerância, como diz o regulamento, mas esse tempo aí pode ser até estendido, né? Vai pelo bom senso, porque ali, né, os engenheiros ali do estádio Serra Dourada vão comunicando, né, o quarto árbitro, o representante da partida, em relação ao tempo, né, que será necessário para que a energia seja restabelecida. Como que funciona, Wagner Ferreira? Você que já atuou nessa área por muito tempo. Olha, esse tipo de lâmpada, ela precisa realmente de 20 minutos vamos supor, 30 minutos para o seu resfriamento, e para que o termostato volte a religar, os refletores possam voltar a funcionar. Então é no mínimo meia hora. Quer dizer, um jogo que começou na sexta e vai terminar no sábado, né? É brincadeira, hein? Vamos ver agora o termostato aqui do narrador. Se vai esfriar. Mas o problema. Ou não. Mas o problema aí não tá. Você tá engraçadinho, tá gozadinho, né? O problema aí não tá na lâmpada, né? O problema tá na energia que vai para ela, né? Que parece que não tem, né? Porque se queimou alguma coisa, gerador, ou alguma peça lá para a energia chegar na lâmpada, então o problema não tá na lâmpada. Imaginamos que em 5 minutos a energia esteja restabelecida. Não vai funcionar. Não vai funcionar porque o refletor não teve o tempo necessário para o seu religamento. E é estranho, né? Porque, por exemplo, as cabines de rádio, tudo tem energia, né? É uma energia secundária, né? Vamos chamar assim, de potência menor. Então é muito fácil você manter a energia nas cabines de rádio, em camarotes, coisa parecida, enquanto que os refletores é uma energia que consome uma wattagem muito elevada. Então é um outro setor, é um outro segmento, por isso que você normalmente vê nos estádios. Faltou energia no refletor? Normalmente tem nas cabines ou em outros setores com maior tranquilidade. É porque puxa muita energia realmente os refletores. O jogo tá parado. Bom, vamos mandando abraço aqui pro José Aparecido. Tá mandando abraço a todos na sintonia. Ele é de Sidão Garcia. Abraço pra você, viu, José Aparecido? Obrigado pela audiência. Corsato, placar ao vivo Futebol Interior. Você tá acompanhando, aliás, Série B do Campeonato Brasileiro. A Rádio Futebol Interior transmitiu. Paysandu 2, Goiás 3. Há pouco. Você podia dar uma passadinha aí nessa 29ª rodada da Série B, né, Corsato? Com certeza, Carlos. Deixa com a gente aqui, vamos passar aí essa informação. Eu estava na ponta da agulha com outra informação, mas como você pediu, né, eu vou mudar aqui para a Série B. Vamos lá. Então, tivemos já, como eu disse, 4 partidas nesta rodada. O Fortaleza, que para mim é um dos times que já subiram, né? Eu acho que Fortaleza e CSA dificilmente vão perder essa vaga para a Série A na próxima temporada, mas o Fortaleza venceu o São Bento por 2-1. A Ponte perdeu para o Brasil de Pelotas pelo placar de 1-0, jogando aqui no Majestoso. O Juventude empatou com Londrina 0-0. E o Paysandu, mais cedo, com transmissão da Rádio FI junto com a Rádio Clube do Pará, acabou perdendo em casa para o Goiás pelo placar de 2-3. Lucão, aliás, o Lucão fez um golaço. O primeiro do time esmeraldino, Rafinha e Giovani, gol olímpico. O Tomás e o Mike diminuíram para o time do Paysandu, para o Papão. Classificação da Série B no momento, já computando esse resultado do Guarani, empate, né? O jogo parado nesse momento por falta de energia. Fortaleza 53, Goiás 49, CSA 46. O time do Goiás já é o segundo colocado da competição, hein? O time esmeraldino, mesmo que o CSA ganhe o seu jogo do CRB, não vai passar o Goiás porque ele tem 15 vitórias o Goiás e o CSA tem 13. Se ele ganhar, ele vai a 14. Então vai ficar na terceira posição mesmo. O Avaí tem 45, está no G4. O Guarani está chegando na pontuação do Avaí. Só que perde no saldo de gols. O Avaí tem 13, o Guarani tem 7. O Guarani é o quinto no momento. O Vila é o sexto, tem 44.
O Atlético Goianiense é o 7º, 43. O Londrina entra na disputa, 40 pontos ganhos, é o 8º colocado. Figueirense, 39, o 9º. Oeste, 38, o 10º. A Ponte, 37, 11ª. Coritiba, 37, 12º. Criciúma, 36, 13º. São Bento, 36, 14º. Brasil, 15º, 34. Juventude, 16º, 32 pontos. O Paysandu está ali na zona da degola, é o primeiro time na zona, 31 pontos. O CRB tem 30, é o 18º. O Boa Esporte, 26, é o 19º. E o Sampaio Correia, 25, é o 20º colocado da competição. E para você acertar aí o seu cronômetro, viu, Carlos Cossato? O jogo foi paralisado aos 16 minutos do primeiro tempo, né? E a gente já trouxe a informação. As cabines de imprensa do Serra Dourada, né, estão com luz. E o placar eletrônico também está funcionando. Então, a falta de energia apenas nos refletores. Né? E o delegado ali da partida já comunicou ali ao árbitro, né, o Wanderson Alves de Souza. E agora parece que apagou tudo, né? Agora virou um breu, hein? Agora lascou de vez. Só tem energia ali na onde a TV tá. O mais interessante é que a TV continua fazendo a sua transmissão. Gerador, né? A TV aí é gerador. outro nível, né? Ah, sim. Não, mas tem lugar que tem energia assim, né? Bom, o jogo tá parado, como e o Marcelo falou, né? Desculpa, Carlos, de te interromper, já interrompendo. Fica à vontade. Você disse que o Fortaleza, pra mim o Fortaleza já subiu, agora o CSA não, viu? Não, né? Não, você garantiu aí já o CSA. Fortaleza e Goiás, eu acredito que sim. Então vão restar 2 vagas, né? Para Avaí, né? Guarani, Atlético Goianiense, o próprio Vila Nova e também o CSA, né? Pode incluir. O CSA tá desde o começo do campeonato. Mas já perdeu pro Guarani, vem derrapando aí nos últimos jogos, né? Mas amanhã ganha do CRB no Clássico da Não sei não, hein? Vai ser lá em Maceió, né? Vai. E o Avaí vai jogar fora de casa também. Porque tem clássico Avaí vai jogar contra quem? Né? Tem Clássico Carioca em Manaus, então o Clássico Alagoano poderia ser aqui em São Paulo, né, o Wagner Ferreira? Porque é CSA e CRB, o Washington Melo. Os dois são... É isso. Os dois são ele falou Clássico Alagoano. O Melo tomou o mesmo que eu tomei ontem. Eu informei quando o jogo paralisou. Não, mas o mando é do CRB. Mas o estádio é o mesmo. Mas você não tem Pelé. Ele joga no mesmo estádio. É o mesmo? Joga no mesmo estádio. Mas vai ficar no vestiário número 1, então, o CRB. Bom, ele achou alguma vantagem. Tá e certo. lá não tem essa história de torcida única não, viu? É claro que o mandante tem um pouco mais de torcida, mas o torcedor visitante vai também. Ô Carlos, eu tenho aqui no placar ao vivo, sempre completo, né? Informações de todos os jogos que aconteceram hoje, viu? Quando você quiser, tá no pente. O torcedor está perguntando, Carlos Cossato, se você parou o seu cronômetro. Não. Você não pausou? Eu sigo aqui. Tá marcado aqui, aliás, quando parou. Você não parou, então. Quando a energia acabou, eu entrei no ar e falei. A energia acabou com 16 minutos, antes do GC da TV. E já são 10 minutos de paralisação. Isso, é por isso que eu não parei, porque aí o cronômetro não para, você sabe quanto minuto tá parado, entendeu? Né? Fica mais fácil assim, entendeu? O narrador, às vezes ele usa a inteligência, às vezes. Seu cronômetro é igual ao do Marcelo, né? Como que é? Digital? Isso. Sem ponteiro? Sem ponteiros. Entendi. É igual a pergunta que você fez há pouco, CRB, CSA. Vai jogar fora. Não, mas tem lógica, porque Flamengo e Vasco jogaram em Brasília. Ok, vai lá, Marcelo, mais informações aí. Copa Paulista, hein? Finalizado, o Ioquim não ganhou do Taubaté. Placar de 1-1. Esse jogo terminou na aprazível Piracicaba, que eu adoro tanto. Campeonato Paulista Sub-20, primeira divisão, 4ª rodada, 3ª fase. O Toro Louco, de Giovanni Paiola e de Marcelo Corsato, venceu, não, empatou. Eu queria que tivesse vencido, mas empatou com o São Caetano pelo placar de 1-1. O Ituano perdeu em casa para o Desportivo Brasil 1-0. O São Paulo venceu o Botafogo pelo placar de 4-0. Campeonato Alemão, zebra, hein? Olha a zebra aí. O Hertha Berlim ganhou do Bayern de Munique pelo placar de 2-0. Olha só, hein? Campeonato Argentino, 7ª rodada. O Lanús empatou com o River pelo placar de 1-1 e o Independiente
empatou com o Tigre pelo placar de 0-0. Espanhol, primeira fase, 7ª rodada, Raio Vallecano 2. O Carlos quer que chama de Raio Vallecano. Aí não, né, Carlos? Espanhol também 2. O Saint Etienne, no campeonato francês, Saint Etienne, venceu o Monaco pelo placar de 2-0. Fica com graça e não fala o nome certo do time, é Saint Etienne. Saint Etienne. Tá. Vamos ver se eu acerto o próximo aqui então agora. Campeonato português. O Porto venceu o Tondela pelo placar de 1-0, viu, Carlos? Ok. Muito bem, jogo paralisado com 16 minutos. No cronômetro corrido já estamos com 29. Guarani e Vila Nova vão empatando pelo placar de 0-0. E pelo que a gente vê aqui, o problema vai demorar um pouquinho, né, para ser resolvido. Será que pensou se esse jogo passar para amanhã? A gente vai ter que trocar o narrador, porque o narrador amanhã ele não pode narrar esse jogo, né? O narrador amanhã ele tem compromisso. Tem compromisso amanhã, ou Washington Melo? Não. E você, Wagner Ferreira? Mas amanhã o que? Após a meia-noite ou o outro horário? Amanhã, hoje. Estamos hoje, né? Hoje. Amanhã. Provavelmente, se a energia não voltar, eles devem marcar para as 4h30 amanhã. Provavelmente. Isso. Até as 2 horas eu tenho compromisso. Não, mas longe, você pode estar afastada, pode ficar tranquilo. Daqui a pouquinho volta tudo aí. Será que retorna? Tá animado, Wagner Ferreira. Olha, e quando retornar a iluminação, vai ser um outro jogo, hein? Porque as duas equipes vão estar, não sei se o aquecimento está sendo mantido ali pelos respectivos preparadores físicos, mas pode ser um outro jogo no reinício após a volta da iluminação. O jogo estava equilibrado até então, o Guarani bem no campo, o Vila Nova respondeu com uma chance, o Guarani teve 2 chances, uma com o Bruno Mendes e a outra com o Rafael Longini, estava praticamente bem ali no meio campo, os jogadores que estão substituindo os titulares, não estão deixando nenhuma lembrança dos titulares, no caso do Felipe Rodrigues, em relação ao Kevin, e do Bigode com relação ao William Oliveira. Então o Guarani está muito bem no campo, boa personalidade, condições perfeitamente de conseguir um resultado positivo, que eu digo até a vitória e não o empate, porque agora a briga é de foice no escuro, porque são praticamente 2 times que praticamente já garantiram classificação. Eu me refiro ao Fortaleza e ao Goiás. E agora temos Avaí, temos CSA, o Guarani brigando aí por uma vaga ou por 2 vagas. Então a briga está muito boa e um empate não pode ser considerado bom resultado, não. Esse Wagner Ferreira, comentarista exclusivo aqui da Rádio Futebol Interior. Abraçando aqui o Ailson Garcia. Tá mandando um abraço aqui para o presidente do USAC, o Jorge Firmo. Voltará com tudo na Bezinha 2019. Valeu, Ailson. Obrigado pela audiência. O Josemar Franco Belotto tá perguntando cadê o jogo. Ô Josemar, o jogo foi paralisado por falta de energia, tá bom? Estamos aguardando a volta da energia elétrica lá em Goiás, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, para Vila Nova, Guarani, Vila Nova, Série B do Campeonato Brasileiro. Deixa eu dar uma passadinha aqui no site Futebol Interior. Você participando com a gente, pode mandar mensagem aqui pelo Facebook, Futebol Interior, ou você pode também participar através do YouTube, deixando a sua mensagem pra gente no Futebol Interior TV. Mas eu quero aqui dar uma passadinha no site Futebol Interior para trazer os destaques. De repente o jogo deu uma paradinha, né? Você pode clicar lá no nosso site Futebol Interior. O Washington Melo, vamos pegar aqui. O preparador físico do Vila Nova, explicando o que deve fazer para colocar os jogadores em dia. Nesse momento ele está fechando 15, 16 minutos, que é o tempo que normalmente os atletas descansam no intervalo. Porém, a parada foi com 16 minutos, então é uma parada muito incomum. Então vamos esperar o que o árbitro decide, né, para a gente planejar nosso aquecimento. Tá certo, tá aí então a palavra do treinador do preparador físico do Vila Nova. Que vai demorar para retornar. Se eu ficar aquecendo eles durante um tempo prolongado, pode ser deficitário para os atletas. Então vou esperar um ok do árbitro e a partir do momento que ele nos der um parâmetro, né, aí a gente já começa a fazer o reaquecimento. Ah, pois não, Renan Lima, esse o preparador físico do Vila Nova. Tá certo, aí o Renan Lima falando como é que ele faz para preparação dos jogadores. Nesse momento, os jogadores estão ali esperando, né, aguardando alguma posição ali do trio de arbitragem, que também espera algum tipo de posição do pessoal que toma conta aí
do estádio Serra Dourada. Pois não, Corsato? Sei não, hein? Eu tô achando que tá demorando demais, hein? Pra ter algum sinal aí de volta, né? Mas aí quando você passar os destaques aí, Carlos, eu não sei o que você quer fazer, você quer ir pro intervalo, mas eu queria depois passar a agenda de transmissões do futebol interior para sábado, domingo, segunda e terça-feira. Bom, vamos lá então. Manchetes aqui do futebol interior. Confira informações importantes que você não sabe que sabe. Alô, Teca, hein? Se liga. Imperdível, tradicional curso para treinadores da Citrefesp. Traz novidades. Opostos, tá maduro, Goiás vence e se firma na vice-liderança. Papão segue no Z4. E Papão, hein? E tem mais, muito mais no futebol interior. Você participa da nossa jornada esportiva Futebol Interior no Facebook, Futebol Interior TV no YouTube. Deixa lá a sua mensagem. Participe da jornada esportiva aqui na Rádio Futebol Interior. Lá no site Futebol Interior também tem a foto do Washington Melo com a mão no fone de ouvido. Aliás, esse fone de ouvido do Washington Melo parece orelha de marciano, né? Mas tudo bem, tá tudo certo. Tem lá o Marcelo Corsato de cabeça baixa, ilumina tudo. E o Carlos Corsato também aguardando lá, tem a foto. O Wagner Ferreira, quando foi tirada essa foto, Wagner Ferreira estava conversando nos bastidores, por isso que não saiu aqui. Wagner Ferreira, Wagner estava em trânsito. Do futebol interior. Torcedora do Palmeiras é ameaçada, agredida e expulsa do metrô por torcedores do Corinthians. Tá lá no site Futebol Interior, hein? Carlos, vamos ouvir aqui o técnico Humberto Loser falando aí sobre essa paralisação. Infelizmente teve essa queda de energia, mas a equipe iniciou bem o jogo, da maneira que a gente tinha pedido. Fizemos alguns ajustes, aproveitamos para fazer uns ajustes ali para não proporcionar ao adversário o contra-ataque. Ter uma melhora de circulação de bola, um pouco mais de passe em profundidade para poder gerar um desequilíbrio nessa última linha de defesa deles para que a gente possa chegar ao gol, consequentemente que nos dará a vitória. Dá para o treinador aproveitar esses momentos, né? É um tempo longo, dá para conversar até individualmente com cada um? Sim, foi essa a nossa preocupação, conversar com cada atleta. Agora o mais importante é manter o nível de concentração, ativar o quanto antes para que você possa voltar com a mesma batida que você estava no início da partida, para que você consiga ter esse controle e não deixe que o adversário cresça. Tá aí então a palavra do Humberto Loser, treinador do Guarani, viu, Washington Melo? Acabou a entrevista lá, mas aí a gente já fez o fechamento para você, tá bom? Pois não, né? Que eu estou buscando informação aqui e o Adalberto, né, que é o delegado da partida, aquela informação inicial que a gente já trazia, o árbitro vai aguardar primeiramente 30 minutos, né? E depois o delegado vai buscar com o técnico, né, responsável pela companhia de energia na cidade de Goiânia, para saber se a energia será restabelecida e qual o prazo. O técnico, né, lá da companhia disser, vai voltar a energia daqui 10, 20 minutos. Então aí prevalece o bom senso, o árbitro vai aguardar aí mais 20 minutos. Agora, se o técnico, né, da companhia de energia disser, realmente a situação está difícil, não há previsão, né, para a energia voltar, aí o jogo é remarcado para o outro dia, né, de acordo aí com o regulamento, provavelmente para as 3 horas da tarde. E não sei se vai acontecer, né, Carlos? Na minha casa, a minha casa é mais humilde, mais simplesinha. A casa de vocês deve ter gerador, o Giovanni Paola tem 2 geradores, então não tem esse problema. Mas geralmente quando acaba a força na minha casa, eu pego e vou ligar pro 0800 da companhia. Aí a pessoa que atende fala, previsão de volta. 12 horas. 12 horas. 12 horas sem energia? Não, os caras falam isso. A previsão de volta é de 12 horas. Não, mas senhor, é aquele negócio, é eletrônico o bagulho, né? O bagulho é eletrônico. Então pode voltar antes, então. Lógico, eles já falam isso que é para você não ter... Para não ficar ligando lá toda hora, né? Vai encher o saco. Então, previsão de volta, 12 horas. 12 horas. Deus amado, meu Deus do céu. Bom, o jogo tá paralisado no Serra Dourada, em Goiânia.
Guarani, Vila Nova, Guarani 0-0. Antes do intervalo aqui, Corsato, vamos lá, agenda de transmissões da Rádio Futebol Interior para esse final de semana, tá bombando. Vamos lá, Corsato. O Melo falou que provavelmente o jogo pode ser marcado, por exemplo, para as 3 horas da tarde. Eu espero que não, porque amanhã, 3 horas da tarde, tem o campeonato da segunda divisão. Aí a gente vai ter que fazer posto no jogo do Guarani e transmitir o jogo do Comercial contra o Flamengo de Guarulhos, né? Então é melhor que o jogo, por exemplo, passe para as 4h30. Mas é um brincalhão, né? Não, já tá na escala, né? Eu não posso mudar a escala. Sim, Eu tenho que encaixar o outro. Passe essa sua escala pro doutor. Foi ele que escolheu. Na verdade foi ele que colocou o jogo, viu? Nesse horário. Esse foi o único jogo que ele escolheu nesse final de semana. Você acha que a gente vai alterar? Não posso. Não pode? Não posso. Ó, sábado, portanto, amanhã, dia 29 amanhã, né, cara? Isso. Então eu coloquei certinho na escala aqui. Campeonato Paulista, segunda divisão, Comercial, pegando o Flamengo, parece que tá voltando, aleluia. Comercial, Flamengo de Guarulhos, 3 da tarde, retransmissão da Rede Fé em Ribeirão Preto. Estarei no placar ao vivo às 2h30 da tarde. Campeonato Brasileiro Série A amanhã, tem o América Mineiro pegando o Corinthians, 7 da noite, vai Corinthians. Retransmissão da Rádio Inconfidência de BH. Às 9 da noite tem mais Série B, hein? Amanhã tem futebol até domingo. Boa Esporte Criciúma, 9 da noite. A gente vai retransmitir a Rádio Melodia de Varginha. No domingo, Carlos, Campeonato Brasileiro Série A, pro internauta que tá junto com a gente. Esse jogo só não pague pra ver, mas aqui na Rádio FI vai ter a narração do André Luiz, Palmeiras e Cruzeiro. Narração do André Luiz, comentários e reportagens do Ailton Fonseca. Abertura das jornadas 10h30 com o bate-bola da Mantiqueira, com o Éder Souza. Estaremos retransmitindo então a Rádio Mantiqueira de Poços de Caldas. Às 4 da tarde, o Peixe pega o Atlético Paranaense. Retransmissão da Rádio Banda B de Curitiba. Segunda-feira, dia 1º, tem os Gêmeos na Rede. 7h15 da noite, está confirmado os Gêmeos na Rede. Segunda-feira. Do parador físico do Vila Nova, dizendo que ele não podia castigar muito, manter os jogadores em tempo integral da paralisação com os jogadores em aquecimento, que poderia ser prejudicial. E acho que a mesma coisa fez a preparação física do Guarani. O jogo vai recomeçar com praticamente 25 minutos de paralisação, o tempo que a gente realmente previa, em rendimento agora das equipes nesta volta depois do apagão, vamos chamar assim. Pois é. O jogo parou com 16, vai voltar com 42, ficamos, portanto, 26 minutos, né? 26, jogo parado por 26 minutos. O árbitro conversa ali, próximo da bola está o Moacir, ele vai deixar a bola para o Moacir, o árbitro da partida, o Wanderson Alves de Souza, o mineiro, e agora conversa lá também com o Rafael Longini, o camisa número 10, né, do time do Guarani, vai recolocar a bola em jogo o Moacir e vai devolver a bola para o goleiro do Guarani. A bola tá rolando de novo no estádio Serra Dourada. Pra Guarani e Vila Nova e Guarani no microfone da Rádio Futebol Interior. Trabalha a bola, o time do Guarani, bola aqui pelo meio, volta a bola pro time do Guarani, trabalha a bola, chega a zaga da equipe do Vila Nova, tira no Moacir que estava por ali, ele bate nessa bola, a bola já voltou aqui na ponta, saiu para lateral para a equipe do Vila Nova fazer a cobrança, mas o árbitro tá pegando uma falta. Bola para a equipe do Vila Nova fazer a cobrança do campo de defesa. Rádio TV Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. A Eletrolar, Rua Álvares Machado, 272, próximo ao Viaduto Cura em Campinas, com telefone 3234-5220. A Eletrolar. Bola para a equipe do Guarani, trabalha a bola com o Ricardinho, 17 minutos 30 segundos no cronômetro parado. A bola volta a rolar no Serra Dourada, Goiânia, bola aqui pelo meio, trabalha a bola, o time do Vila Nova, trabalha a bola aqui com camisa número 7, o Matheus Anderson, perdeu, recuperação para o Guarani, bola para o camisa número 8 do Bugre, o Jefferson Nem, voltou essa bola um pouco mais atrás, bola para Pará para Fabrício Bigode, tem dois jogadores da marcação para cima dele, ele vira o jogo, toca a bola para Ricardinho para o Felipe Maia, tomou cartão a 15 minutos do segundo tempo, Felipe Maia, 18 com o cronômetro parado, a bola volta a rolar no estádio Serra Dourada, o jogo ficou 26 minutos parado por falta de energia elétrica, bola para o Guarani, para o Bruno Mendes, pegaram o Mendes. Wesley Matos saiu da área, veio para caçar o Bruno Mendes, meteu o pé para cima dele, foi o Nailor, camisa número 4,
Meteu o pé ali entre as pernas do Bruno Mendes. Bruno Mendes foi pro chão, o jogo tá parado, falta pro Guarani, falta cobrada Longini, bate pra Bigode, Bigode volta a bola pra Longini, Longini pro Pará, 18 minutos 30 segundos passados, primeiro tempo de jogo, 0-0 pra Guarani, Vila Nova, bola aqui pelo meio, sobe a zaga da equipe Edu, Vila Nova para tirar a bola, volta com o Guarani, Bigode, dá um bico na bola, perto na direita, põe bola pro campo de ataque, procurava ali o Matheus Oliveira, melhor pra zaga da equipe do Vila Nova, Giareta, cabeça na bola, devolve bola pro Matheus Pazinato, sai do gol para fazer a defesa, Rádio TV Futebol no Interior, aqui nós respiramos futebol. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia, 19 3844 9283. Bola tá no campo de defesa. Bola pro Guarani, bola pro Agenor, trabalha a bola com os pés, vai esperar ali chegar o camisa número 9, o Rafael Silva pra cima dele, quando chega, ele põe a mão na bola, agarra a bola, o goleirão da equipe do Guarani, Agenor, perna esquerda, bate, procura o Jefferson Nem, sobe o Moacir, de cabeça, tira Fabrício, vem na disputa de bola ali com o camisa número 11, o Lucas Braga, do time do Vila Nova, a bola volta a parar Fabrício, perna esquerda, põe bola aqui pro campo de ataque, procurava o Bruno Mendes, chega, Nailor, dá um bico na bola, tira, joga a bola para lateral pro Guarani fazer a cobrança aqui pela esquerda, Rádio TV Futebol no Interior, aqui nós respiramos futebol. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. Você participa, manda mensagem pra cá, Futebol no Interior TV, Futebol no Interior TV no YouTube, Futebol no Interior no Facebook, bola pro time do Vila Nova, essa bola não saiu não, hein, bola com o Matheus Anderson, já passou pelo primeiro, passou pelo segundo, virou, toca a bola para Alain Mineiro, na ponta esquerda pro Lucas Braga, já passou, Jareta, Lucas Braga bateu pro gol, pegou no Felipe Maia, voltou pro Matheus Oliveira, ganha essa bola para a equipe do Guarani, tentou fintar ali o camisa número 5, Giovani. O Giovani joga essa bola para fora, a bola acaba saindo para lateral. É lateral para o Guarani fazer a cobrança do campo de defesa. Vem Felipe Rodrigues para fazer a cobrança do arremesso manual. Rádio TV Futebol no Interior, aqui nós respiramos futebol. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. O Agenor recebeu a bola do Felipe Rodrigues e quando tentou voltar essa bola para o Felipe Rodrigues, voltou errado. Aí a bola saiu para lateral, é lateral para a equipe do Vila Nova fazer a cobrança na pela esquerda, vem Giareta para fazer a cobrança do arremesso manual para a equipe do Vila Nova, 20 minutos passados deste primeiro tempo, tá 0 pro Vila, 0 pro Guarani, 0 Guarani, 0 Vila, lateral cobrado, Giareta toca essa bola no meio, bola para Rafael Silva sai na ponta, vem pro meio, abre o jogo, toca a bola na ponta esquerda para Giareta para Lucas Braga, tem o Felipe Rodrigues na marcação, tirou para dançar, foi para a linha de fundo por baixo. Chega ali o Felipe Rodrigues, joga a bola, linha de fundo, é escanteio pro Vila fazer a cobrança pela esquerda, Melo. O árbitro acabou marcando o lateral, né? A bola saiu ali rente à bandeira, lateral já batido a favor do Vila Nova. Mas também o Giareta, onde ele bateu ali também, não foi ali, né? Senão fala, pô, o narrador não tá enxergando. Foi próximo ao pau ali. Próximo ao pau da bandeira. Aí a bola voltou pro Guarani, Longini pegaram o Longini, pescoço do Longini. E o Caparado tá sentindo o Longini, hein, Melo? E no banco de reservas hoje o Marcão, né? Que não foi relacionado pro jogo contra o CSA. E o Marcão conhece bem, né? A cidade de Goiânia, jogou por muito tempo no Atlético Goianiense, foi artilheiro por lá. Então, retornando aí à capital de Goiás. E quem sabe no segundo tempo, de repente, né, o técnico Humberto Louser possa dar aí uma oportunidade ao Marcão, que cansou de fazer gols aí no Serra Dourada, quando defendia as cores do Atlético Goianiense. Rádio TV Futebol no Interior girando para você, tempo e placar do futebol. Chegamos a 22 minutos, 22 passados desse primeiro tempo. Faltam 23 para terminar o jogo no giro do giro. Eu giro que giro, placar do futebol. Terminando o jogo no primeiro tempo, né? Vila Nova, Goiás, Guarani. Vila Nova em Goiás, Goiânia no Serra Dourada, tá tudo igual. 0 pro Vila, 0 pro Guarani, placar ao vivo, Futebol no Interior. Corsato. Pela Série B, na terça-feira, a Ponte perdeu pro Brasil de Pelotas por 1-0. Esse resultado culminou na demissão do técnico Marcelo Chamusca. Informação da assessoria de imprensa da diretoria da Ponte Preta, ainda desencontradas, né, as informações, mas muita gente cravando o Gilson Kleina. Eu cravo aqui que não vai ser o Gilson Kleina, acho que Givanildo Oliveira, um passarinho me contou, vai assumir o comando da Ponte Preta. Rádio TV Futebol no Interior, aqui nós respiramos futebol.
Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600 ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Futebol da Rádio TV, futebol interior. Vem a equipe do Guarani, Fabrício Bigode. Pegaram ele. Foi pra cima ali, foi o Alain Mineiro, hein? Pegou a camisa número 5 do Guarani. Tá sentindo ali o jogador do Bugre, Melo. E os jogadores do Guarani cercaram ali o árbitro pedindo um cartão amarelo, né? Pro jogador da equipe do Vila Nova. O Fabrício Bigode continua caído. E a falta é pelo lado esquerdo, né? O Edivanir Ferreira dizendo que vai ser 2-1 Bugrão pra cima do Vila Nova. Manuel Salgado, vamos Bugrão. E o Antônio Carpinedo, parabéns, né? Fazendo uma provocação. Olha a falta. Falta pro Guarani. Longini pra bola, levantamento na boca do gol. Rodrigues, cabeça nela pra fora. Ela vai embora, linha de fundo. O Felipe Rodrigues meteu a testa nessa bola. Ela saiu. Olha que o Pazinato já tinha ido embora, hein? Arrancou tinta no poste, quase o Guarani chega lá, Melo. E não havia impedimento, né? O Felipe Rodrigues ficou ali à frente da zaga e acabou cabeceando, né? Meio que de costas para o gol. E o Matheus Pazinato não podia fazer nada, né? A não ser torcer. E a bola acabou passando ali à esquerda e o Felipe Rodrigues ficou ali se lamentando. Quase de cabeça. Marca o gol do Guarani. O Cláudio Oliveira também mandando uma mensagem. Boa noite. Estamos ligados em Santana do Livramento, lá no Rio Grande do Sul. Ah, pois não, Cláudio Oliveira. Anote aí na sua papeleta. E agora o Ricardinho virou salsicha de hot dog, né? E o cara do Vila Nova ainda quando caiu por cima do Ricardinho, amassou ele. Ou seja, estraçalhou a salsicha do hot dog. O Ricardinho tá sentindo lá, tá parado o jogo. Bola pro Guarani no campo de defesa. Rádio TV Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. Ricardinho tá saído fora do gramado, sendo atendido pelo DM, o departamento médico da equipe do Bugre. A bola vai voltar na rolada. O Vila Nova vai devolver a bola para o time do Guarani. Bola devolvida para o Guarani, bola com Agenor. Agenor faz o passe aqui pela esquerda. O repórter pegou o microfone, quer falar, repórter? Não, e ao contrário, né, do seu cronômetro que você não parou, a TV parou. Então na TV estamos com 26 minutos. E no seu cronômetro? 52. Então, beleza. 52, 26 na TV. O jogo foi parado também com 16 minutos, portanto... estamos 10 minutos que a bola voltou a rolar. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, se liga comigo com toda a equipe esportiva na tarefa. Eu digo para você, tempo e placar do futebol. Série B, Campeonato Brasileiro. Estamos com 26 minutos, 26 passados desse primeiro tempo. Faltam 19 para terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que giro, placar do futebol. Série B do Campeonato Brasileiro, Serra Dourada em Goiás, Goiânia. Vila Nova, Guarani, Vila Nova tá 0-0, placar ao vivo, futebol interior. Forçato. Mais cedo o Paysandu perdeu pro Goiás em casa pelo placar de 3-2. Amanhã aqui na Rádio FI, com retransmissão da Rede Fé em Ribeirão Preto. Tem Campeonato Paulista da segunda divisão, rodada decisiva, valendo vaga para a próxima fase. O Comercial em Ribeirão Preto encara o Flamengo de Guarulhos. Mande sua mensagem pra gente através do YouTube, Futebol Interior TV é o nosso canal. Se inscreva e mande aí o seu recado. A Eletrolar, Rua Álvares Machado, 272, próximo ao Viaduto Cura em Campinas, com o telefone 3234-5220. A Eletrolar. Vem Guarani, bola com Jefferson Nem, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe a zaga da equipe do Vila, tira a bola, volta com Bigode, Fabrício Bigode, sai tocando, bola aqui pro campo de defesa, o time do Guarani, aí o Fabrício tentou passar aqui pro Pará, a bola acabou saindo para lateral pro Moacir fazer a cobrança. O Cristiano Pazetti tá com a gente, né? Agora tivemos que reabrir a nossa live, um abraço para ele, tá mandando abraço para todo mundo aqui, obrigado, viu Cristiano? Obrigado mesmo, tapete verde e branco para você. Dário Serafim, parabéns, ótima transmissão, abraço a todos. E o Rodrigo Fon tá colocando aqui a sua opção política.
Valeu, Rodrigo, muito obrigado, mas a gente libera para que qualquer um faça a sua manifestação aí, afinal de contas estamos num país democrático. Vem Vila Nova, bola aqui pro campo de ataque, vai bater pro gol, Matheus Anderson saiu. Linha de fundo, tiro de volta pro Agenor fazer a cobrança. O Wagner Ferreira, já estamos com 12 minutos que a bola voltou a rolar, mas parece, né? Não sei se o comentarista tem a mesma impressão que eu tenho, que o jogo recomeçou morno. Não aconteceu nada, né? Depois da paralisação, ou do retorno da iluminação, nada aconteceu. O Guarani tentou chegar com uma cabeçada, a bola pela linha de fundo, e agora um chute do Vila Nova. Então estamos empatados em termos de chance, mas eu vejo o Guarani muito bem plantado, sossegado, com personalidade, não jogando atrás, não recolhendo o seu time. E eu acho que quem está sentindo mais essa pressão toda é o Vila Nova, está preocupado com o ataque do Guarani. E vem Ricardinho, vem Guarani, põe o Guarani pro campo de ataque, vira o jogo, toca a bola para Longini, perna esquerda, vai bater ou vai cruzar? Vai cruzar ou vai bater? É o Matheus Oliveira que tava por lá. Perna esquerda, fez o cruzamento, procurava o Longini que estava dentro da grande área, a bola saiu. Linha de fundo, tiro de volta para a equipe do Vila Nova fazer a cobrança. Rádio, TV, futebol interior, aqui nós respiramos futebol. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Vem Vila Nova, bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola, Rafael Silva, vira o jogo, toca a bola aqui pro 7. O 7 é o Matheus Anderson. Matheus Anderson para lá, menino, vai queimar dali, bateu pro gol, bola saiu. Linha de fundo, tiro de volta pro Agenor fazer a cobrança. E o Leandro Costa mandando aqui uma mensagem, uma constatação, né? Ele dizendo que Atlético Goianiense 0, Juventude 1, caiu a energia no estádio Antônio Ascioli. Goiás 2, Ponte Preta 2, caiu a energia no estádio Olímpico. E agora, hoje, Vila Nova 0, Guarani 0, caiu a energia no estádio Serra Dourada. Coincidência, né, da bola. No caso aí, da energia. É a manutenção dos nossos estádios, né? Também tem isso, né? E gerador que é bom, os caras não colocam um evento dessa magnitude, uma palavra que o Marcelo gosta muito de colocar, né? Tem transmissão de TV e tudo mais. Os caras não estão nem aí, né? Não estão nem aí, né? Também o futebol é muito caro, né? Muito caro para os clubes, aí ficar tudo na conta do clube também não dá. Vem Matheus Oliveira, vem Guarani, vira o jogo, toca a bola para Longini. Longini com a perna direita, ele vira o jogo, toca a bola para Matheus Oliveira. Tem o Felipe Rodrigues pedindo, já virou, fez o passe aqui na ponta esquerda, é pro Pará, não vai pegar, a bola saiu. Linha de fundo, tiro de volta, tiro lateral. Lateral para a equipe do Vila Nova fazer a cobrança aqui pela direita. Lateral para o Moacir fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol no Brasil. Se liga comigo, com toda a equipe esportiva na tarefa que eu digo para você, tempo e placar do futebol. 31 minutos passados desse primeiro tempo, 14 para terminar o primeiro tempo de jogo no Giro do Giro. É o giro que gira o placar do futebol. Série B, Campeonato Brasileiro, noite de sexta-feira, 28 de setembro de 2018. No Serra Dourada, Goiânia, Goiás. Guarani, Vila Nova, Guarani, tá tudo igual, tá 0-0. Corsato. Sexta rodada do Campeonato Alemão, o Hertha surpreendeu o Bayern de Munique, vencendo pelo placar de 2-0. Bola rolando no Campeonato Argentino, o Lanús vai empatando com o River pelo placar de 1-1. Futebol Interior TV é o nosso canal no YouTube, mande a sua mensagem. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. E agora os caras esqueceram do jogo e virou palanque político aqui no futebol interior no Facebook, viu? Falta pro Guarani, o Nailor pegou, o Maria abraçou o Bruno Mendes por trás, não pode abraçar por trás, falta pro Guarani, Pará passou da bola, Longini pro levantamento, na boca do gol, procurava o Felipe Rodrigues vai muito pra área, esse lateral do Guarani, bola aqui pelo meio, sobe a zaga da equipe do Guarani, tira, a bola volta com o Fabrício pro Rodrigues pro Bruno Mendes, conseguiu na disputa de bola ganhar, tocou a bola pra Matheus Oliveira, perna esquerda, queimou dali, bateu pro gol, pegou o Pazinato, canto esquerdo, bateu pro gol, Matheus Oliveira, Pazinato, linha de fundo, escanteio para a equipe do Guarani, Melo. E de muito longe, né? O Matheus Oliveira de pé esquerdo, aproveitando aí o estado do gramado, que realmente é ruim, escorregadio, a bola quicou, e o Matheus Pazinato acabou espalmando, né? Pela linha de fundo, por isso é escanteio favorável ao Bugre, lado direito, o Pará de pé esquerdo. Capricha, Pará, manda ali entre a marca do pênalti e a risca da pequena área, ali que você tem que mandar. Vamos ver se ele vai acertar. É o primeiro escanteio do jogo, Pará pra bola, perna esquerda, levantamento na boca do gol, fechado, Wesley Matos.
Sobe no quinto andar para tirar dali, a bola sai para a lateral. É lateral para o Guarani fazer a cobrança no campo de ataque. Rádio TV Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho o seu paladar. Vou até pedir aqui para a galera, né, pessoal que está se manifestando aqui politicamente, né, em virtude da lei eleitoral 9.504/97, não podemos fazer propaganda política, tá? Mas lá no Facebook vocês fiquem à vontade, eu leio metade da mensagem, tá bom? Itaberaba, Bahia, tem torcedor do Bugre, bora Bugre, hashtag Guarani Série A, é o Edno Oliveira que tá com a gente, um abraço pra você. Vem Guarani, vem Longini pra bola, levantamento por baixo, chegou o Nailo, joga a bola pra linha de fundo. Escanteio, lá pela direita, é o segundo pro Bugre, viu, Melo? Corte providencial, porque o Jefferson nem já estava pronto para fazer o primeiro gol do Bugre. É escanteio, mais um, é pressão do Guarani, agora é o Longini que vai para a cobrança. Vem Longini pra bola, perna direita, levantou, tocou na boca do gol, passa por todo mundo, mas o árbitro já tá pegando falta. O jogo tá parado. Falta para a equipe do Vila Nova fazer a cobrança no campo de defesa. Rádio TV Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. Participe, Facebook Futebol Interior, no YouTube Futebol Interior TV. O Dani Monteiro Jackson, Bugre na Série A. Um abraço para você, abraçando também aqui o Vitor Bruno Gonçalves. Tá ligado? Fala, Vitão, grande abraço para você. O BG Luiz, Amarilda Franco, tá com o rádio ligado aqui na Rádio Futebol Interior. Obrigado, torcedor, pela grande audiência. Você participa Futebol Interior no Facebook, Futebol Interior TV, no YouTube. Lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança, lateral cobrado. Felipe Rodrigues toca a bola aqui pro Bruno. Bruno Mendes, a marcação, chegou para cima dele, Jareta, tira, a bola volta. Matheus Oliveira ganhou, que domínio do Oliveira, hein? Toca a bola pro Bruno Mendes, foi pro chão, ficou pedindo falta, foi falta, seu juiz. O Wanderson Alves de Souza não marcou, a bola voltou com o Guarani pela direita, trabalha a bola para Felipe Rodrigues, pro Matheus Oliveira, linda finta, deixou sentado, jogado às traças, o jogador da equipe do Vila, voltou pro Bigode, vai queimar, ele bateu pro gol, pra fora, linha de fundo, mas que linda jogada do Matheus Oliveira. Deixou o jogador do Vila Nova jogado às traças lá na ponta direita, hein, Melo? Está bem no jogo, né? O Matheus Oliveira, agora, né? O Fabrício Bigode bateu ali de longe, fora da área, mas acabou errando o alvo, né? E o torcedor é criativo, né? Tem um aqui que mandou uma mensagem, o Kleber, dizendo que a queda de energia foi proposital. O Vila Nova tentou esfriar o Pará. Me ajuda aí, produção. E o Cláudio, abraçando o Cláudio José. Ele, Sansivieri, escreveu Betão na Série B em 2019. Bom, Cláudio, obrigado pela audiência, viu? Também manifesta ali o Betão. Que isso? Eu tô lendo o que o internauta escreveu aqui, né? Se ele puder mandar outra mensagem aqui para esclarecer, a gente agradece. Vem Vila, bola na esquerda, Giareta vai para o cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega ali o camisa número 4, o Fabrício, para tirar. A bola volta para o Guarani. Quem sabe um contragolpe, Melo. Quem sabe um contragolpe. Bola aqui pela esquerda para o Matheus Oliveira, tá bem no jogo, fez o passe, procurava o Jefferson nem. Aí não deu, né? Aí não deu, a bola fica lá com o time do Vila, lá na ponta esquerda, trabalha a bola com o Washington Santana. Nós poderemos fazer uma enquete, né, para trocar de Washington Melo para Washington Santana. Isso é de brincadeira, hein? Bola aqui pela direita, bola para Nailor para Moacir trabalha a bola, vamos pro jogo, gente. Matheus Anderson no meio, volta a bola para Moacir, o Matheus Anderson pediu. Ô Moacir, você que tá vendo aqui a gente pela TV, Futebol Interior no Facebook, Futebol Interior no YouTube, né? Não, Melo, não pode fazer isso, Melo. O Matheus Anderson queria a bola, o Moacir não tocou. Aí quando ele voltou para trás, a bola, ele teve que explicar para o Matheus Anderson porque ele não tocou a bola para ele. É lateral cobrado para o time do Vila. Lucão subiu no quinto andar, a zaga do Bugre tira, Ricardinho perdeu para o Alain Mineiro, a bola voltou com camisa número 11, o Lucas Braga pode até bater daí se quiser, virou, tocou para o Giareta, levantamento na boca do gol, chega o Felipe Maia.
perna direita, bico na bola, joga a bola para a lateral para a equipe do Vila fazer a cobrança aqui pela esquerda. Vem Giareta para fazer a cobrança do lateral para a equipe do Vila. Tá 0-0, 38 passados o primeiro tempo de jogo. 38 passados o primeiro tempo. Lateral cobrado, Giareta para o Lucas Braga, perdeu. Jefferson nem ganha a bola para o Guarani, mas aí perdeu. Alain Mineiro ganhou, passa por um, passa por dois. Falta. Apontou o Wanderson Alves de Souza. O jogo tá parado, o Jefferson nem tinha a bola dominada, o Washington Mello. E aí, não dá pra entender, né? O Ricardinho havia ganho a bola, depois o Jefferson nem se enrolou com ela, perdeu e acabou cometendo a falta ali pra cima do Alain Mineiro. Jogadores do Guarani partiram pra cima do ato, mas ele não quis saber de conversa não, né? Afastou todo mundo, já contou os passos ali pra posicionar ali a barreira. E a falta é perigosa, né? Não é muito perto, né? Mas é distante. E agora o Felipe Rodrigues aproveita ali para conversar ali com o Fabrício Carioca. E agora o árbitro chama a atenção do jogador do Vila Nova ali, que tá falando muito, fala muito. É o Nailo. É, isso aí. Camisa número 4. É o Nailo que pediu um cartão, né? Amarelo ali pro Jefferson Nem. É falta para a equipe do Vila. Vem Alain Mineiro para fazer a cobrança da falta. Por lá também tá o Giovani. Ele pega bem na bola, esse Giovani, camisa número 5, hein? Pega bem na bola. Giovani para fazer a cobrança. Não, é Alain Mineiro. 4 na barreira, bateu por baixo. Pegou o Agenor. Firme fez a defesa. Rádio TV Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani, 54, Nova Aparecida, em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. O Cláudio fala que é Bentão de Sorocaba. O São Bento já está na Série B, né? O Antônio Carpinedo, hoje temos que ganhar. O Guilherme Soria assistindo a transmissão. Valeu, Guilherme. Daqui a pouco o Wagner Ferreira fala, porque o Guarani vem. Bola com Pará. Falta. Chegou pra cima dele o Rafael Silva. Daqui enfim vai ser um amarelo, hein? Passou o rodo ali pra cima do jogador da equipe do Guarani. Tá parado o jogo, hein, Melo? É, o primeiro cartão amarelo pro time do Vila Nova. Né, o Rafael Silva, né? Número 9. Né, e o Cláudio José está dizendo que o São Bento vai permanecer na Série B, né? Isso que ele quis dizer, porque não corre o risco, né, do rebaixamento, mas vai ter que fazer aí uma campanha de recuperação para se afastar da zona da degola, né? Porque o acesso dificilmente. E a falta para o Guarani lado esquerdo. É o Longini combinando ali alguma situação com o Matheus Oliveira. É falta pro Guarani, daqui a pouco o Wagner Ferreira fala, Longini passa em cima da bola, virou Matheus Oliveira pro Fabrício Rodrigues, vai fazer! Gol! Do Bugre, Felipe Rodrigues está na rede. Alegria, alegria, galera vibrou, Cruzamento na cobrança de falta do Matheus Oliveira, perna esquerda, Felipe Rodrigues apareceu atrás dos zagueiros e mandou a bola para o fundo da rede. Na marca de 41 minutos passados, primeiro tempo de jogo. Felipe Rodrigues. 2 é a camisa dele, essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Serra Dourada. Felipe Rodrigues. 1000 vezes você, Felipe Rodrigues. Estampa o sorriso no rosto do torcedor bugrino. Felipe Rodrigues. Pega, guarda, põe na mala, vai trazer na ponte aérea Goiânia Guarani. O gol do Bugre contra o Vila. Guarani está na frente, Felipe Rodrigues. Na pequena área, perna direita, canto direito, baixo do goleirão Matheus Pazinato, que nada pôde fazer. Felipe Rodrigues, 1 pro Bugre, 0 pro Vila Nova. 1 pro Guarani, 0 pro Vila Nova, goleirão Matheus Pazinato. Essa você só pega porque ela foi parada no fundo daquele, me conta. Me dá o detalhe do primeiro gol do jogo. O gol do Felipe Rodrigues. O gol do Bugre. Printa essa tela aí, Washington Melo. Cobrança de falta perfeita, né? Do Matheus Oliveira, que está bem no jogo. A bola lançada no segundo pau, né? Não havia impedimento, saiu de trás o Felipe Rodrigues e apareceu sozinho, né? No segundo pau, escorou com o pé direito, sem chance para o Matheus Pazinato.
E é o primeiro gol do Felipe Rodrigues com a camisa do Guarani. Hoje ele está substituindo o titular Kevin, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ele já havia tido uma chance de cabeça, a bola passou perto, mas agora não deu chance, né? Meteu a bola para o fundo da rede. É o primeiro gol do Bugre no jogo. O primeiro de Felipe Rodrigues na Série B. E o Guarani pegando o elevador, hein? Já é o terceiro colocado neste momento dentro do G4 com 47 pontos ganhos. Guarani 1, Vila Nova 0. Que beleza! Guarani na frente, 1 pro Bugre, 0 pro Vila Nova. Agora o Guarani, o Vila Nova vinha aqui pro campo de ataque. O camisa número 9, o Rafael Silva, acabou disputando uma bola ali com o Fabrício, ficou sentindo ali, o árbitro tá marcando. O que ele tá marcando? Se for pra marcar, tem que marcar. Tiro de meta apenas. Marcou só tiro de meta? Isso. E o técnico ali, né, o Emerson Maria, fica bravo, né? Queria a falta ali do... um pé alto, né? Na verdade, ali do Fabrício. Eu achei que foi pé alto sim, né? E foi na frente do Bandeira. Ah, não, foi nada. Ele pegou na bola primeiro. Pegou na bola primeiro, né? Ah, então beleza. Olha o Guarani de novo. E vem Guarani. Bola com o Felipe Rodrigues. Toca a bola na ponta direita. Bola pro Matheus Oliveira. Linda finta. Passou por 1, passou por 2. A bola voltou pro Felipe Rodrigues. Chega a zaga, tira a bola, volta de novo com o time do Guarani. Matheus Oliveira tá fazendo um salseiro danado ali, hein? Um vucu-vucu danado ali pra cima na zaga da equipe do Vila Nova. Chegou a zaga do Vila, tira. Joga a bola pra lateral, Wagner Ferreira. Estamos com 44-41. Guarani fez o gol. Bugre na frente, 1 pro Bugre, 0 pro Vila, Wagner. Olha, pra mim nenhuma surpresa. Pra quem está acompanhando a nossa transmissão, eu dizia que o gol do Guarani era uma questão de tempo. O gol não estava nem maduro, estava podre. Porque o Guarani dominando totalmente as ações, não permitindo nada ao time do Vila Nova. Muito bem, não estranhando o estádio Serra Dourada, jogando como se fosse em casa. E, portanto, não há nenhuma surpresa. Agora ele sai na frente com 1-0, uma bela jogada, a bola parada, é verdade, mas levantamento para a área e dá sozinho, entrando, acompanhando muito bem a jogada, o Felipe Rodrigues para fazer 1-0 para cá, absolutamente justo e merecedor por parte do Guarani. Esse Wagner Ferreira, comentarista exclusivo aqui da Rádio Futebol Interior. Guarani vinha para lá pro campo de ataque, sobe a zaga para tirar da equipe do Vila Nova, bola volta, fica pelo meio, Giovani bate, põe bola aqui pro campo de ataque, bola para disputa do Rafael Silva, toca o Fabrício para trás, aí o Pará vem, domina com a perna esquerda, vai fazer o passe longo, procurava ali o Longini, sobe a zaga com o Nailor, tira, consegue fazer o passe, ele vira o jogo, toca a bola aqui pro camisa número 7, o Matheus Anderson tentou tocar a bola aqui na esquerda, procurava o 8, Washington Santana, a bola ficou fácil para o Agenor, tranquilo, sai do gol para fazer a defesa. E tem um detalhe, né, Carlos? O Guarani não tem um jogador destoando, até mesmo o Pará, que seria tecnicamente o mais fraco do time, está jogando bem hoje à noite. Não há um jogador que mereça assim uma menção de uma possível substituição para o segundo tempo. O Lousa deve estar satisfeito, como toda a coletividade bugrina que está acompanhando o jogo, e o time deve voltar com a mesma formação para o segundo tempo. E com 46 minutos vai terminar o árbitro da partida, apita o árbitro. Final do primeiro tempo no Serra Dourada em Goiânia, Goiás. O Vila perde. O Guarani vence. Felipe Rodrigues marcou 41 minutos do primeiro tempo. 1 pro Guarani, 0 pro Vila Nova. A Rádio Futebol Interior tem o intervalo do jogo. Intervalo do jogo. Marcelo Corsato. É isso. O intervalo nota 10 está no ar, 10 da noite mais 44 minutos, o Guarani vai vencendo, 1-0, resultado maiúsculo, para cima do Vila Nova no Serra Dourada, acompanhando a saída dos jogadores no gramado do Serra Dourada, o repórter da Rádio Futebol Interior, a bola é tua, Melo. Ah, pois não, né, saindo aqui os jogadores do Guarani, o primeiro a falar do Vila Nova é o Alain Mineiro. É nítido, nossa equipe não conseguiu jogar, temos que botar a bola no chão. A gente só está chegando com bola rifada. Temos que ter um pouco mais de tranquilidade e um pouco mais de coragem. Ah, pois não. Ficou bravo, hein? Está chateado, né? O Alain Mineiro. O Guarani vai vencendo 1-0. Um gol aí do Felipe Rodrigues. Numa bela cobrança de falta ali do Matheus Oliveira. Jogadores do Guarani estão saindo nesse intervalo. E o Felipe Rodrigues vai falar. Muito feliz pelo gol e tá ajudando a minha equipe a sair na frente. Como é que foi o gol? Você percebeu que estava combinado a jogada? Porque houve até a troca do batedor, o Longini costuma bater, dessa vez foi o Matheus Oliveira. Então, eu já tinha raspado uma bola aqui, tava bastante confiante que ia fazer o gol e graças a Deus saiu o gol. Tá bom, obrigado.
Ah, pois não, tá aí o Felipe Rodrigues que fez o gol do Bugre. 1-0 Guarani. Felipe Rodrigues foi pra rede. Guarani, o Marcelo Cossato vai confirmar, né, no intervalo. Neste momento é o terceiro colocado, né, e segundo os matemáticos, né, Marcelo, é o time que somar 62 pontos, garante aí o acesso. O Guarani, então, e saindo a 47, então faltarão 15 pontos. O Guarani que terá mais 9 jogos aí pela frente, mais 27, terá que ganhar 15 pontos, ou seja, 5 vitórias em 9 jogos, sendo que 4 jogos serão no brinco. Não tá difícil, né? Se mantiver aí essa média, né, principalmente não perder jogos fora de casa, Guarani pode sim, tem a possibilidade de conquistar o acesso. Intervalo de jogo, Bugrão 1-0. Esse Washington Melo trazendo pra gente então a saída dos jogadores no gramado do Serra Dourada. Intervalo nota 10 para Prone Alimentos, Corujão Autopeças, Restaurante Pizza do Dadá, Dedé Autopeças, City Bar e City Tortas, onde os amigos se encontram. Se inscreva no nosso canal YouTube Futebol Interior TV. Wagner Ferreira, um teaserzinho pro seu comentário daqui a pouquinho. Guarani vai vencendo fora de casa, terceiro colocado. Olha, vislumbro a Série A na próxima temporada, hein, Wagner? Olha, essa pontuação vai depender muito do rendimento dos concorrentes, essa é a grande realidade. Mas se depender só de si, é o número que o Washington Melo levantou. Exatamente, pode até baixar dependendo do rendimento dos concorrentes. Agora, o jogo de hoje. Não há nenhuma surpresa no placar. O Guarani mandou no primeiro tempo, não permitiu nada ao time do Vila Nova, que tentou chegar, acho que em 2 oportunidades, mesmo assim, com relativo perigo. O goleiro Agenor foi praticamente um mero espectador do jogo, pegou uma bola, uma cobrança de falta do Alain Mineiro, e eu acho que só. O Guarani criou algumas chances com Bruno Mendes, criou com Longini, criou com o Matheus Oliveira e acabou fazendo o gol merecidamente. Uma bela jogada, vamos dizer, foi de gola parada, mas vale também. Bola levantada para a área e quem acompanhou muito bem a jogada foi o Felipe Rodrigues, acreditando, no lateral direito, esperando uma bola praticamente no segundo pau e meteu para dentro, fazendo o gol de vitória do Guarani, vitória parcial nesse primeiro tempo, 1-0, resultado justo e absolutamente merecido por parte do Bugre Campineiro. O Wagner volta daqui a pouquinho já, depois do nosso intervalo, dentro do intervalo nota 10, para City Bar e City Tortas, Dedé Autopeças, Restaurante Pizza do Dadá, Corujão Autopeças e também Prone Alimentos e, é lógico, a Eletrolar. Intervalinho, a gente volta daqui a pouquinho. Intervalo do jogo. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br, o maior site de futebol do Brasil. Delivery 3242-3125. Mais de 70 sabores. Peça pelo site pizzadodadá.com.br ou delivery 3242-3125. Você está ouvindo Rádio Futebol Interior. Seu carro não tá legal? Tá precisando de uma revisão? Então venha para a Dedé Autopeças. Seu carro em boas mãos. Manutenção mecânica, sistema de freios, suspensão, injeção eletrônica, limpeza de bicos, super troca de óleo, correia dentada e revisão geral. Dedé Autopeças. Rua Oscar Seixas de Queiroz, 314 no Calegares. Disque Dedé 3844-9283. Dedé Autopeças. Seu carro em boas mãos. Rádio Futebol Interior. Agora, o seu churrasco tem companhia. Produtos Prone Alimentos, cebolete, berinjela italiana, vinagrete e maionese. Receba bem a família e os amigos. Consulte nosso site e veja onde encontrar os produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. www.pronealimentos.com.br.
Rádio Futebol Interior. Se o seu aparelho de som apresentou defeito, leve-o a uma assistência técnica especializada. A Eletrolar, 50 anos no ramo em Campinas, conserta seu CD, DVD, TV de todos os tipos, micro-ondas e eletrodomésticos com rapidez e garantia. A Eletrolar, Rua Álvares Machado, 272, próximo ao Viaduto Cura em Campinas, com telefone 3234-5220. A Eletrolar. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral, aberto todos os dias, de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite. Aos sábados, atendemos das 8 às 6 da tarde, domingos e feriados, das 8 ao meio-dia. Bateria Moura, 60 amperes, à base de troca, R$290. Cera Grand Prix, 200 gramas, de R$18 por R$15. Furadeira Mundial, 600 watts, de R$99,90 por apenas R$79,90. Autopeças e acessórios Corujão, Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. Anote aí os nossos telefones: 3282-4484 e 3388-3606. Você está ouvindo Rádio Futebol Interior. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Tradição e qualidade no centro de convivência em Campinas. City Tortas, um lugar agradável e aconchegante. Na City Tortas você encontra vinhos, cervejas nacionais e importadas, doces portugueses e também as deliciosas tortas salgadas nos sabores bacalhau, camarão, palmito, frango e frango com catupiry. Uma delícia! City Tortas, a Avenida Júlio de Mesquita, 73 no Cambuí. City Bar e City Tortas, onde os amigos se encontram. Se beber, não dirija. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro. Novidade Comunicação Visual, o guia comercial mais completo de Paulínia. Fazemos também cartão de visita, panfletos, imã de geladeira, cardápio, calendário, banners, adesivos e muito mais. Faça um orçamento pelo WhatsApp 97137-7795. 97137-7795. Novidade Comunicação Visual, o guia comercial mais completo de Paulínia. Intervalo do jogo. Marcelo Corsato. 10 da noite, mais 52 minutos, 10h52. Está no ar o nosso intervalo, o intervalo nota 10 da equipe nota 10 de esportes para Prune Alimentos, Corujão Autopeças, Restaurante Pizza do Dadá, Dedé Autopeças, a Eletrolar, City Bar e City Tortas, onde os amigos se encontram. Vitória com M maiúsculo, hein? O Guarani vai batendo um adversário direto. É, o time do Vila Nova. Vitória com M. Ele não acompanha o raciocínio. M de maiúsculo, é isso. M maiúsculo. Qual foi o problema? Vitória com M maiúsculo. O narrador pirou. O narrador tomou a mesma água que eu tomei ontem, antes do jogo do Santos, com o repórter. Ah, meu, mas essa frase tá errada, pô. Vitória com M maiúsculo. O M... Troca o M pelo V, pronto. Tá V bom, maiúsculo. vai. Certo, você não acompanha o meu raciocínio? Então, mas Vitória desse jeito com fica V difícil. maiúsculo. Desse jeito fica difícil, né? Você tá tumultuando o intervalo nota 10, cara. Não era pra você entrar no intervalo. O intervalo é só eu com o comentarista, cara. Mas isso é um mala, velho. Porque se ninguém fala nada, o cara que tá do outro lado vai falar, peraí, aonde tá o M na vitória? Não tem M na vitória, mas é o maiúsculo, o do M maiúsculo, o M, o Vitória com M maiúsculo, quer dizer que o M do maiúsculo. Eu não vou explicar mais. O professor de português que tá ouvindo a transmissão agora, ele ficou completamente doido. Muito bem. Estamos no YouTube, estamos no Facebook, Futebol Interior, manda sua mensagem pra gente, Giovanni Paiola, sempre esperto nas redes sociais. Lembrando que amanhã, 3 da tarde, tem Campeonato Paulista da Segunda Divisão, a bola vai rolar, você vai se ligar pra Comercial e Flamengo de Guarulhos, hein? Com retransmissão da Rádio
Rede Fé. A gente vai estar por aqui. Eu tô tentando trocar a escala, porque eu tô querendo pegar uma folga amanhã. Ver se eu coloco o Carlos para fazer esse placar ao vivo, esse plantão amanhã à tarde. Então vai ser um dos Corsatos que estará aqui a partir das 2h30 para trazer todas as informações deste jogão de bola e, claro, da movimentação da série do Campeonato Paulista da segunda divisão, que na verdade não é segunda divisão, viu? É quarta divisão de profissionais. Muito bem, no estádio Serra Dourada tivemos o primeiro tempo com apagão, voltou e o narrador continua rindo. Eu acho que vai ter que trocar o narrador, hein? Vamos ter que chamar o Toninho Wilson lá no Padre Anchieta para vir narrar o jogo aqui. Ô Wagner Ferreira, vamos falar o que foi esse primeiro tempo aí. Pelo que eu entendi dos seus comentários, o Guarani não teve problemas nesse primeiro tempo, hein, Wagner? Não sofreu nenhum perigo. Eu até pontuei aqui as chances que o Vila Nova teve. Uma falta de longa distância, aliás, muito mal cobrada pelo Alain Mineiro, que o Agenor fez, eu acho que a única defesa que ele fez no jogo. Depois foram 2 chutes para fora, sem grande perigo. O Guarani tomou conta do jogo no primeiro tempo. E eu esperava que aquele apagão pudesse tumultuar um pouquinho o rendimento da equipe. Pelo contrário, fez bem para o Guarani. O Guarani voltou aceso depois que os refletores se acenderam. E aí aconteceu o quê? Aconteceu o mesmo futebol que o Guarani vinha apresentando antes da paralisação. E o seu rendimento foi refletido com um gol, um belíssimo gol, aliás, do Felipe Rodrigues. Um jogador que merece até um capítulo à parte, porque todos esperavam que o Kevin, né, que é o titular da posição, fosse fazer uma falta incrível. O Felipe Rodrigues está fazendo esquecer o Kevin, porque é muita personalidade, ele tem um bom preparo físico. Ele, por ali, o Vila Nova não conseguiu absolutamente nada, e pelo contrário, né? Porque eu acho que o Emerson Maria, todo mundo falando, o lado esquerdo da defesa do Guarani é o ponto fraco, e ele realmente explorou aquele lado ali. Mas curiosamente o Pará está bem hoje, tanto na marcação como no apoio. Então por isso que o Felipe Rodrigues, pelo seu lado direito, está tendo muita liberdade, está tranquilo, e absolutamente uma alteração feita sem susto nenhum por parte do Humberto Louser. Falando em outra alteração forçada que o Guarani fez, foi o Bigode. Está muito bem também no jogo, já que o William Oliveira está suspenso. Ele também até chegou a arriscar algum chute de fora da área. O Bigode está muito bem no lance. Guarani, eu dizia durante a transmissão do Carlos Corsato que nenhum jogador destoa, do goleiro até o Bruno Mendes, todos fazendo o seu papel direitinho, com muita vontade, e aquilo que me parece que abriram uma mala de premiação no vestiário para uma vitória hoje aqui, e já uma premiação para a classificação. Então acho que os jogadores estão assimilando toda essa força que vem da diretoria. É um detalhe à parte agora, porque o Guarani está numa ebulição efervescente nos seus bastidores, em função aí de congestão, esse negócio todo, e houve um trabalho muito bem feito de blindagem do elenco. Então o time não está se misturando com a vida política do clube. E a prova está aí, um jogo relativamente difícil, né? Teoricamente difícil, esse jogo no Vila Nova, no Serra Dourada contra o Vila Nova. O Guarani fez um jogo difícil, um jogo fácil. Venceu, não deu nenhuma chance para o adversário, mereceu a vantagem do primeiro tempo e volta para o segundo. Vamos ver se o Washington vem com alguma novidade, mas eu acho que não deve mexer no time, porque não há motivo para isso. Agora, taticamente, não deve recuar o time, deve manter o mesmo ritmo que manteve no primeiro tempo, que vai não só manter essa vantagem de 1-0, como vai até ampliar para 2. Esse é o resultado ideal e o que eu espero que aconteça nesse segundo tempo. Muito bem, esse Wagner Ferreira, final do intervalo nota 10, com os senhores de volta. Apita um árbitro, a bola está rolando no Serra Dourada. E quando a bola rola, torcedor, você sabe, eu corro que corro atrás dela para trazer todas as emoções do futebol. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, 29ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro 2018. Posse de bola do primeiro tempo já foi do time do Guarani, mas que já devolveu essa bola para o time do Vila Nova. Aí o Vila Nova devolve a bola para o Guarani, a bola volta ali pelo meio, trabalha a bola, o time do Vila, bola aqui pela ponta esquerda, o árbitro pega uma falta, o jogo está parado, é falta. Falta para o time do Vila fazer a cobrança lado esquerdo, campo de ataque. Mexeu, vamos lá, Washington Melo. Pois não, alteração na equipe do Vila Nova, saiu Lucas Braga, número 11, para a entrada do Alex Henrique com a 18. Alex Henrique, 18, já em campo. Alex Henrique tá no jogo.
Esse camisa número 11, o Lucas Braga também. Não sei a opinião do comentarista, mas não vi esse cara jogando bola. Lá pela ponta esquerda, atrapalha a bola o time do Guarani. Bola com Jefferson Nem. Jefferson Nem fez o levantamento na boca do gol. Chega a zaga da equipe do Vila Nova para tirar. O camisa número 5, Giovani, tocou para o Wesley Matos, não teve domínio de bola. A bola acabou saindo para lateral. Lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança lá pela esquerda. Rádio TV Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Bola rolando no segundo tempo, 1,5. Vem Guarani, lateral cobrado, Pará. Tocou pro Matheus Oliveira, perna esquerda, vai queimada, ele bateu pro gol. Pegou na zaga, saiu. Pega na zaga, sai, linha de fundo, escanteio pro Guarani. Quase que o Guarani faz um gol. A bola tava pegando no zagueirão da equipe do Vila Nova, o Wesley Matos. E entrar pro próprio gol. A bola, hein? Quase o Guarani faz o segundo, Melo. E o Matheus Pazinato foi pro canto direito. A bola desviada na zaga foi pro canto esquerdo. Pra sorte dele, saiu pela linha de fundo, mas o Guarani permanece no ataque. Escanteio, o Pará já bateu. Pará pra bola, levantou fechado na boca do gol. Levanta voo. Matheus Pazinato pousa com ela em seus braços. O goleirão da equipe do Vila Nova já trabalha a bola aqui pela ponta. Bola para Alex Henrique. Alex Henrique vem, é grandalhão, é bitelo ele. Toca a bola para Alain Mineiro. Alain Mineiro diz que tem que ter mais coragem. Falou no microfone do Washington Melo. Bola pela direita, bola para o Felipe Rodrigues. Na marcação para cima dele, chegou ali o camisa número 5, Giovani. Joga essa bola para a lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança na direito, campo de ataque. Chamou, falou, Cossato. Aqui no YouTube, Futebol Interior TV, a família corintiana Carvalho tá com a gente, tá mandando um hoje sempre Guarani. Tá dizendo que o Guarani sobe para a Série A e a Ponte cai para a Série C. Edno Oliveira, olha eu aqui, Dali Bugre. O Leandro Vieira Costa também está com a gente. Pessoal participando aqui, mandando mensagens. Futebol Interior TV é o nosso canal no YouTube. Entrou também aqui uma pessoa com o nick Ponte Preta. E o Wesley Matos agora, Deus do céu, espanou o taco desse zagueiro, hein? Aliás, no segundo tempo ele já começou errando, errou de novo. Ô Wagner Ferreira, a alteração aqui do Alex Henrique pelo Lucas Braga. O tal do Lucas Braga, camisa número 11, se participou no primeiro tempo, eu não vi. E você? É uma troca nominal, porque o Lucas Braga foi absorvido pela marcação da dupla de zaga do Guarani. Felipe Maia e Fabrício perfeitos no primeiro tempo, nada permitindo o ataque do Vila Nova. E esse menino que entrou aí, o Alex Henrique, ele jogou muito tempo no futebol paulista, jogou, deixa eu ver aqui, jogou no Comercial, no Batatais, jogou no América de Natal também, e é um dos veteranos do time do Vila Nova, que tem nada menos do que 6 jogadores acima dos 30 anos. Carlos, e a Dani Monteiro Jackson, fala Melo, Estados Unidos é Guarani, olha só, audiência internacional, manda um abraço aí pro Paul, valeu Dani, beijão, Estados Unidos, hein? Todo mundo ligado na Rádio FI, viu, Carlos Cossato? O Ângelo Simas também mandando um joinha. Adriano Carpinedo aqui é Guarani. O Cristiano Passetti dizendo que é 2-0 para o Bugrão. Todo mundo ligado aqui na Rádio FI. Lateral para a equipe do Vila fazer a cobrança lá pela direita na marca de 4 minutos passados deste segundo tempo. 1 para o Guarani, 0 para o Vila Nova. O Guarani fez gol a 41. Lateral cobrado, a bola voltou com o time do Vila na grande área. Chega Ricardinho para tirar. Ficou pedindo falta. O árbitro parou o jogo para marcar a falta. Falta para o Guarani fazer a cobrança no campo de defesa. Rádio TV Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. Linha de produtos da Prone Alimentos. Produzidos com carinho para o seu paladar. Você participa, Futebol Interior TV, no YouTube, Facebook, Futebol Interior. Guarani, Agenor, perna esquerda, dá um bico na bola, põe bola para o campo de ataque, subiu ali o Bruno Mendes fazendo falta. Para cima do camisa número 3, Wesley Matos, capitão do time da equipe do Vila. O jogo está parado. É falta para a equipe do Vila Nova fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, se liga comigo com toda a equipe esportiva nota 10 que eu digo para você, tempo e placar do futebol. Chegamos a 5 minutos, 5 passados deste segundo tempo. 40 para terminar no jogo, no giro do giro, meu giro, que giro, placar do futebol. Série B do Campeonato Brasileiro, Serra Dourada, Goiânia, Goiás. Vila Nova 0, Guarani 1. Guarani marcou com Felipe Rodrigues a 41 do primeiro tempo. Placar ao vivo, Futebol Interior. Corsato. Olha, o River Plate descarrega um caminhão de melancia para cima do Lanús, hein? Vai sapecando 5-0
para cima do Lanús no Campeonato Argentino. Amanhã tem Comercial e Flamengo de Guarulhos, Campeonato Paulista da segunda divisão, abertura da jornada às 2h30 da tarde. Futebol Interior TV é o nosso canal no YouTube, se inscreva por lá. E vem ali, bola aqui pro campo de ataque, é o Bruno Mendes para cima do Nailor, para cima dele falta. Esse Nailor é o seguinte, velho, se ele não pega a bola, ele pega o jogador. Falta para cima do Bruno Mendes. O jogo tá parado, é falta pro Guarani. Rádio TV Futebol no Interior, aqui nós respiramos futebol. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. O jogo tá parado, o Bruno Mendes tá caído ali, ó. E a falta é frontal pro gol do goleirão da equipe do Vila Nova, o Matheus Pazinato, hein, Melo? Está certo, né? Agora tem que valorizar, né? O Bruno Mendes vai se levantando, a falta aconteceu, né? O Nailor pegou ali o Bruno Mendes, poderia até ter levado um cartão amarelo. E mais uma vez, né, na bola parada, agora o Longini está conversando ali com o Bigode, mas só fica agora o Longini, próximo à bola, ele que vai para a cobrança. Guarani ganha o jogo 1-0. 2 na barreira, falta cobrada lateralmente, bola para Fabrício pro Pará para Jefferson Nem, tentou fazer o passe, chega, Moacir tira dali, a bola volta com o time do Vila, ali na ponta esquerda, na ponta direita segue ali o camisa número 7, o Matheus Anderson, a zaga do Guarani tirou, a bola saiu para lateral, voltou, lateral cobrado, Moacir toca a bola para Washington Santana no meio, pede para que os jogadores do Vila Nova se movimentem, ele toca a bola aqui pro Giareta, na ponta esquerda, o Matheus Oliveira vem na marcação para cima dele, ele é obrigado a retornar. Volta essa bola para o capitão Wesley Matos. Começa tudo no campo de defesa. Rádio TV Futebol do Interior. Aqui nós respiramos futebol. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600ml mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Rádio Futebol Interior. Este é o futebol da Rádio UFI. Aqui nós respiramos futebol. Faço da minha vida um poema e escrevo com sorrisos e trechos de muitas felicidades. Obrigado, torcedor, pela grande audiência. 8 minutos passados, segundo tempo de jogo. Guarani tá vencendo pelo placar de 1-0. Ganhou, roubou essa bola. Jefferson Nem pro Longini, foi pro chão. Falta. É falta. Deu bobeira na saída de bola. O time do Vila Nova. Wesley Matos com o Nailor. Ah, velho, vou falar, hein. Wesley Matos falhou de novo, Longini pegou essa bola, foi empurrado, Nailor cobração para cima do jogador da equipe do Guarani, a falta que leva muito, mas muito perigo pro gol do Pazinato, hein, Washington Melo. Muito bem o árbitro, né, o senhor Wanderson Alves de Souza acompanhando todos os lances de muito perto, e agora não teve como, né, o Nailor meteu ali o bração nas costas do Longini, que ficaria cara a cara, ele e o goleiro Matheus Pazinato, mas mesmo assim a falta leva muito perigo e o Nailor levou cartão amarelo, viu, Carlos Cossato? Anote na sua papeleta, o próprio Longini ali perto da bola, também o Matheus Oliveira, a meia esquerda, a 2 passos da risca da grande área, falta perigosíssima, o Bugre tem a chance do segundo gol na bola parada. A 2 passos da entrada na grande área ou a 2 passos do Paraíso, é falta para o Guarani fazer a cobrança. Matheus Longini na bola, aí refugou porque o árbitro diz que a barreira está muito próxima. Barreira com... é melhor contar os caras que estão fora, né? São 3 fora com 7 jogadores. Ainda tem os caras do Guarani ainda pro meio. É falta pro Guarani, 9 minutos 40, quase 10. É o Fabrício que vem pra bola, Longini, pro gol pra fora. Pra fora ela saiu, o Fabrício nem apareceu ali na foto. Era o Oliveira e o Longini. Longini, perna direita, bateu, pegou na barreira, na rede. Ela saiu, pegou na rede. Na rede, pelo lado de fora ela saiu. Linha de fundo, tiro de volta. É para a equipe do Guarani, para a equipe do Vila Nova fazer a cobrança. Tiro de meta já cobrado, bola para a grande área, sobe o Felipe Rodrigues, cabeça na bola, tira dali. Lucão na disputa de bola com ele. Tem jogador da equipe do Guarani caído, aliás, 2 por falta de 1, né? O Bruno Mendes aqui no meio. E o Jefferson Nem, lá, não, Pará, lá do outro lado, o jogador do Guarani tá caído, os jogadores do Bugre no chão, o jogo tá parado, bola pro Guarani fazer a cobrança no campo de defesa. O Bruno Mendes tá apanhando mais que tapete em dia de limpeza também, estão pegando ele, esse tal de Nailor, que se não bastasse chamar um nome estranho como Nailor, ainda tem um H no meio, é Nailor. Pra complicar, tá batendo adoidado. Ele tem 1,89m, um grandalhão, tem 31 anos e jogou aqui perto da gente. Aqui jogou no Ituano, jogou no Botafogo do Ribeirão Preto e tá abrindo a mala de ferramenta para cima do Bruno Mendes.
É isso aí, o Nailor, jogador da equipe do Vila Nova, jogou pelo Ituano, Campeonato Paulista pelo Ituano. Pois não, Corsato? Essa do Wagner Ferreira é melhor que aquela sua lá da carne de sol, tá? Então começa a usar essa. Ah, mas eu tenho que pedir pra ele, né? Não. Não tá patenteado, pode usar essa. Não, mas eu vou seguir ainda com a carne, quando você vai preparar ela pra virar carne seca. Você gosta de complicar, aí você tem que bater nela bastante. Essa do tapete e apanhar no dia de limpeza é boa. Essa é aliás, hoje eu bati em vários tapetes hoje. Não é nova, hein? Você bateu em vários tapetes hoje? Hoje eu fiz faxina. Faxina no meu novo carro. Segue o jogo. Aliás, vou trabalhar com ele. Bola e texto. Vou trabalhar com ele na semana que vem. Tem a bengala de cego também, viu? Tem, né? Bate mais que... Também. Ele vai pegar a bengala Tia Lourdes, hein? Vai levar uma bengalada na cabeça. Tia Lourdes já não anda mais de bengala, já é... Como é que chama aquilo lá? Andador. Bola para a equipe do Vila Nova. Olha o Nailor tentando fazer o passe aqui esticado para o Alain Mineiro. A bola acabou saindo aqui para lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança no campo de defesa. Rádio, TV, Futebol no Interior, aqui nós inspiramos futebol. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600 ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. 12 minutos passados deste segundo tempo, 33 para terminar o jogo. Guarani segue vencendo pelo placar de 1-0. E o Vila Nova, o Wagner Ferreira, para a Eletrolar, na Álvares Machado, no Centrão de Campinas. O Vila Nova, o Guarani é senhor, não dos anéis, aquele filme, mas é senhor do jogo, né? O Vila Nova, até agora, não oferece perigo para o Bugre. É uma decepção o time do Vila Nova, um time que pleiteia também uma vaga no G4, jogando o futebol que está apresentando, como disse há poucos, né? Um time veterano, tem meia dúzia de jogadores acima dos 30. E o Guarani está flutuando em campo, está jogando tranquilamente, não permite nada ao time do Vila Nova. Salvo um desastre muito grande, uma bola parada, uma falha individual, o Guarani vai tomar um gol. Caso contrário, a tendência é que o Guarani faça o segundo gol antes que o Vila Nova apronte qualquer coisa. Esse Wagner Ferreira, comentarista exclusivo aqui da FI. Falta para a equipe do Vila Nova, falta cobrada rapidinho, Wesley Matos pro Moacir. Moacir tocou pro camisa número 7, o Matheus Anderson pro gol para fora. Ela sai em linha de fundo. Tiro de volta para o Agenor fazer a cobrança. Rádio, TV, Futebol no Interior, aqui nós inspiramos futebol. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani, 54, Nova Aparecida, em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. O Rogério Gonçalves entrou na nossa live. Nossa live é democrática demais. Entrou na nossa live e escreveu: Avante Linense. Vem a equipe do Guarani, vinha para o campo de ataque, chegou a zaga da equipe do Vila Nova para tirar, a bola voltou com o Giareta, toque errado do Alain Mineiro. A bola saiu para a lateral para o Guarani fazer a cobrança lá do direito, campo de defesa. Rádio, TV, Futebol no Interior, aqui nós inspiramos futebol. A Eletrolar, Rua Álvares Machado, 272, próximo ao Viaduto Cura, em Campinas, com telefone 3234-5220. A Eletrolar. Vila Nova vem, bola aqui pro campo de ataque, bola do Alex Henrique, tocou bola lá pro camisa número 7, o Matheus Anderson, chega a zaga do Guarani com o Pará, tira, joga a bola pra lateral cobrado, Vila Nova tem pressa, Moacir tocou pro Alex Henrique. Nossa, é um erro de passe atrás do outro. Torcida do Vila Nova tá pé da vida, como diria aquela música do Dominó na década de 80, finalzinho da década de 80. Tô pé da vida. Torcida do Vila Nova tá pé da vida. Aí o Guarani entregou. Agora o Matheus Oliveira entregou de graça ali pro jogador da equipe do Vila Nova. E aí o Vila Nova entrega pro Guarani, que entrega de novo também pro time do Vila. Bola aqui pela ponta esquerda. Bola pro Washington Santana. Pro Alain Mineiro. Levantamento na boca do gol. Toque de cabeça. Tá guardado. Tá na rede. Rafael Silva, é gol do Vila Nova. Toma lá cá que não teve limites. Vila Nova entrega pro Guarani, Guarani entrega pro Vila Nova e assim foi. Guarani deu pro Vila, Alain Mineiro vai pro cruzamento, mete a testa na bola o Rafael Silva. Cabeça na bola pro fundo da rede do Agenor. A bola passou embaixo do goleiro do Guarani, que não pegou. Tá empatado o jogo na marca de 15 minutos passados deste segundo tempo. Foi pra Rede Vila. Foi pra Rede Vila. Rafael Silva, 9, a camisa dele, essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Serra Dourada.
Tá tudo igual, tá empatado. Rafael Silva estampa o sorriso no rosto do torcedor do Tigre. Empata o jogo. Vila Nova 1, Guarani 1. Rafael Silva guarda, põe na mala, leva pra casa. O gol de empate do Vila contra o Bugre. 1 pro Vila, 1 pro Guarani, goleirão. Agenor, essa você só pega porque ela foi parar no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do primeiro gol do Vila. O gol do Rafael Silva. Printa essa tela aí, Washington Melo. E o Guarani que tinha, né, o jogo dominado, né, o Wagner Ferreira já comentava, só um erro, né, muito grave para que o Guarani pudesse levar aí o primeiro gol na partida. E aconteceu, né, você observou muito bem, um perde e ganha danado, o Matheus Oliveira quis driblar, né, dar uma de craque, dar uma de Messi, perdeu a bola, cruzamento ali do jogador Alain Mineiro, né? Viu muito bem ali o Rafael Silva, que acabou cabeceando entre os zagueiros do Guarani, né? O Felipe Maia e o Fabrício, né? Que ficaram apenas observando, né? E o Rafael Silva cabeceou, o goleiro do Guarani, né? O Agenor ficou pé da vida, né? Acabou reclamando ali com o seu sistema defensivo, ou até mesmo, né, com o erro do Matheus Oliveira, que perdeu uma bola dominada ali no meio campo. Tudo igual, tudo empatado. Guarani 1, Vila Nova também 1. Jogo empatado, 1 pro Guarani, 1 pro Vila Nova. Vai tomar cartão ali o jogador do Guarani, chegou nas costas do Alain Mineiro. Felipe Rodrigues, amarelado. O jogo tá parado, o Felipe Rodrigues toma cartão e aí, Wagner Ferreira? Antes da falta, o Guarani tinha o jogo, mas tomou o gol de empate. Foi claro, né? Salvo um erro grotesco, como aconteceu agora. As torres gêmeas do Guarani foram demolidas. Entre o Felipe Maia e o Fabrício apareceu o jogador do Vila Nova para fazer o gol de empate. E é falta para a equipe do Vila Nova fazer a cobrança para a bola. O Alain Mineiro bateu direto pro gol para sair do linha de fundo. Tiro de volta pro goleirão Agenor fazer a cobrança. E o Washington Santana, né, meu xará, levou ali um corte no queixo e agora está com uma faixa ali. Colocaram uma faixa no queixo, né, na cabeça. O Wagner Ferreira observou muito bem. Parece que está com cachumba, né, o Washington Santana. Você já teve cachumba na sua infância, ô Carlos? Tive sim. Bola para a equipe do Vila Nova, ganha essa bola aqui no meio campo, trabalha a bola na ponta direita, bola para Giovani. Giovani fez o passe para o Matheus. Matheus na grande área, procurava o Giovani melhor para a zaga do Bugre. E estão perguntando se desceu ou não. Não. Bola aqui pela ponta esquerda, trabalha a bola com Jefferson Nem. Ele abre o jogo, toca a bola na ponta esquerda. Bruno Mendes estava pedindo, ele não tocou. A bola voltou com o time do Guarani, tentou fazer a disputa de bola ali o Longini. Melhor para o Giovani, ganha essa bola, era o Washington que estava por lá. Ganha essa bola, trabalha a bola para o Alain Mineiro. Deu uma assistência para o gol da equipe do Vila. Ele toca a bola aqui para o Rafael Silva, autor do gol. Toca a bola para Alain Mineiro. Alain Mineiro para o Alex Henrique. Na disputa de bola com o Fabrício por baixo. Fabrício dá um pico nessa bola, tira, joga a bola para lateral para a equipe do Vila fazer a cobrança. Agora a torcida do Vila Nova incendeia o time em campo. O Vila empata, o torcedor do Tigre vai fazendo a festa, tá 1-1, Alex Henrique, cruzamento, levantamento na boca do gol, Fabrício sobe para tirar dali o Longini, toca a bola para Matheus Oliveira, tira essa bola daí, Matheus Oliveira, tira essa bola daí, perdeu, recuperação para o Giareta, fez o passe na ponta esquerda para o Alex Henrique, trouxe a bola para a perna direita, vem na marcação ali para cima dele o Felipe Rodrigues, melhor para a zaga do Bugre. Já é a segunda do Matheus Oliveira, será que não dá? Vai sair, já tá ali o 18, né, o Bruno Xavier, daqui a pouco vai aparecer aí como novidade. Vamos ver quem que ele vai tirar. Vai tirar o número 8, né? É o Jefferson Nem. Se eu sou ele, já tiraria o Matheus Oliveira. Que já mas tá jogando bem o Matheus Oliveira. Mas o gol da equipe do Vila Nova tem que colocar na conta dele, né? Porque quis sair driblando ali, uma bola fácil, perdeu e deu no que deu, né? Então sai o Jefferson Nem, número 8. Para a entrada do Bruno Xavier, 18, já em campo. Jefferson Nem tá embora, o comentarista exclusivo aqui da Rádio FI, o Wagner Ferreira, vai falar da alteração do Loser, tira o Nem e coloca o Bruno Xavier, Wagner. Por condição física, né? Porque o Nem não aguenta realmente 90 minutos. Então, para melhorar o rendimento do ataque do Guarani, a alteração, acredito que perfeita, pelo Humberto Loser, que está assistindo o mesmo jogo que nós, tirou o camisa 8 e botou o Bruno Xavier. O Guarani continua no ataque com essa alteração.
E vem Guarani, primeira participação do Bruno Xavier, tirou, trouxe pra perna esquerda, bateu pro gol, pra fora ela saiu, sobre o gol do goleirão Matheus Pazinato, linha de fundo, tiro de volta pro time do Vila Nova fazer a cobrança. Rádio, TV, Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. E vem o Vila, na ponta direita, vai pro levantamento por baixo, chega a zaga da equipe do Bugre pra tirar. Fabrício Bigode foi por baixo na recuperação ali, o atacante da equipe do Vila. O camisa número 9, o Rafael Silva, foi pra bola, escanteio pro Vila fazer a cobrança na perna direita, Melo. O Alan Mineiro, né? Saiu correndo, foi lá pra fazer a cobrança e ele pega bem na bola, hein? Escanteio pro Vila, levantamento na boca do gol, toque de cabeça, pega o goleiro. Nailor, foi pra ela. Agenor sai do gol, tranquilo pra ficar com ela. Já põe Guarani pro campo de ataque, bola pro Bruno Xavier, disputa a bola ali com o Moacir. Melhor pro Moacir, levou ali o toque por baixo do Bruno Xavier, ganha essa bola. O time do Vila Nova sai jogando bola aqui pela ponta. Trabalha a bola, camisa número 8, Washington Santana. Ganha essa bola, volta aqui um pouco mais atrás, bola pra Moacir. Moacir volta, a bola aqui no meio. Tocou, trabalhou, bola ali com camisa número 7, o Matheus Anderson, bola pra Moacir. Moacir pro Washington. Washington toca a bola ali pro Wesley Matos, o capitão da equipe do Vila, trabalha a bola, o Tigre vem descendo, Nailor, toca a bola aqui pelo meio, abre essa bola com o camisa número 10, o Alan Mineiro já trabalha a bola, toca a bola pro Matheus, ficou pedindo toque de mão, o árbitro não deu, a bola voltou aqui pela esquerda, voltou pro Guarani, já trabalha a bola com o Bruno Xavier, tentou fazer o passe esticado pro Bruno Mendes, melhor para a zaga da equipe do Vila, tira o Wesley Matos, ganha essa bola para a equipe do Vila, toca a bola pro Alan Mineiro, na ponta esquerda, pro Giareta, vem cruzamento, levantou, tocou na grande área, chega a zaga da equipe do Bugre com o Bigode, de novo, para parar a aresta e tirar essa bola dali. A bola voltou com o time do Bugre. Bola aqui pela ponta esquerda. Bola com o Matheus Oliveira. Matheus Oliveira perdeu. Recuperação para o Wesley Matos. Trabalha a bola aqui pelo meio. Bola para o Santana. E o Santana tirou lá aquela proteção que ele tinha colocado no queixo para sair do sangue. A bola volta com o time do Vila. Bola para o Moacir. Moacir para o Alex Henrique. Falta. Tá no chão, falta. Falta do Fabrício, falta para a equipe do Vila fazer a cobrança. Lá pela ponta direita, bola para o campo de ataque. Vem bola na área da equipe do Guarani. Rádio, TV, Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. Vem bola para a equipe do Vila Nova aqui na ponta direita. É falta para o time do Vila. Sobe lá o Wesley Matos, o Nailor também. O Nailor é grandão, hein? É grandão, Nailor. É falta para a equipe do Vila Nova fazer a cobrança. Vem para a bola o Alan Mineiro, que é o dono do time. Vem ele para fazer a cobrança da falta. O camisa número 10 da equipe do Vila. Alan Mineiro para a bola. Levantamento na boca do gol. Toque de cabeça na trave. Na trave. A bola volta para o time do Vila. Levantamento na boca do gol. Matheus sobrou para a equipe do Vila. Moacir, perna esquerda, bateu para o gol, para fora. Pra fora do gol, ela saiu. O Vila Nova quer explodir essa garrafa do Bugre. Hein, Melo? É quem acabou cabeceando ali o Giovani, né? Número 5 se antecipou. Mais uma vez ali não havia ninguém marcando, né? O jogador do Vila Nova. Ele desviou de cabeça e a bola caprichosamente bateu ali na trave direita. No rebote, né? A bola passou perto. E agora o goleiro Agenor, até para esfriar um pouco o jogo, ficar caído, sentindo ali uma contusão. E já mais uma alteração da equipe do Vila Nova, né? O 17, o Elias, pronto para entrar. Já eu confirmo quem vai sair. Ah, é o número 9, né? O que fez o gol. O Rafael Silva, saindo aí. Camisa número 9, ele que fez o gol. Por ter feito o gol, então como castigo, vai sair. Né, o Rafa não deveria ter marcado o gol, não dá para entender. Esses técnicos aí são de brincadeira também. O Elias, 17, já em campo. O Guarani mexeu também, entrou 19. Ah, pois não, 19 é o Kaique. Saiu o Matheus Oliveira, hein? Matheus Oliveira, número 11, para a entrada do Kaique, né? Vamos ver se o Kaique, né, vai entrar, né? Um tanto que com vontade, né? Acordado, né? Porque ultimamente o Kaique entra e não acrescenta absolutamente nada, né? De repente hoje ele vai estar mais aceso. E uma outra partida apagada do Rafael Longini, hein? Que realmente
não vem desempenhando, né, a mesma atuação do primeiro turno. Caiu muito de produção o futebol do Rafael Longini. Vamos lá, Wagner Ferreira para Prônia Alimentos, feito com carinho. Acesse pronialimentos.com.br. O Loser mexeu, o Emerson Maria também. Alterações dos treinadores aí, Wagner. O Loser está sentindo que o Vila Nova está ganhando terreno. Está empurrando o Guarani para trás, para o seu campo de defesa. Isso é perigoso, porque as jogadas de perigo começam a acontecer. Vejam que após o gol, o Guarani sentiu, tomou uma bola na trave. E o técnico tratou de mexer no time. Tirou primeiro o Ney, para colocar o Bruno Xavier, eu acredito que com vantagem. E agora tirou o Matheus Oliveira, que errou por 2 ou 3 vezes, eu acho que é de 3 a 4 até, para a entrada do Kaique. Um jogador de velocidade, pode puxar o contra-ataque. Eu acho que agora vai ser esse o estilo do Guarani. Esperar o Vila Nova, dominar uma bola e jogar lá na frente para os jogadores com sangue novo. Aí no caso o Kaique e o próprio Bruno Xavier. E ainda o Bruno Mendes. São 3 atacantes. Encaixando uma bola de contra-ataque, aí agora pode virar o jogo para 2 a 1. O jogo ficou parado esse tempo todo, viu, gente? Para atendimento do Agenor, que agora tá tudo ok com ele. Vai recolocar a bola em jogo para a equipe do Bugre. Atenção, torcedor de futebol do Brasil. Se liga comigo com toda a equipe esportiva na tarefa que eu digo para você, tempo e placar do futebol. Já, porque vem Vila. Olha ali o camisa número meia dúzia, o Giareta faz o passe, abre o jogo, toca a bola para Alex Henrique, Agenor. Sai do gol para fazer a defesa, 27 passados desse segundo tempo, 18 para terminar o jogo no giro do giro. Eu giro que giro, placar do futebol para você. Série B do Campeonato Brasileiro, Serra Dourada, em Goiânia, Goiás. Guarani, Vila Nova e Guarani, tá tudo igual. 1 a 1, placar ao vivo, futebol interior, Corsato. Mais cedo o Goiás venceu o Paysandu pelo placar de 3 a 2, também pela Série B. O Albert tá dizendo se a gente pode definir o Longini como craque do Guarani nessa Série B. Já o nosso comentarista responde. Grande Albert, abraço, companheiro. E o de tudo Cuiabá é torcedor aqui do Goiás e diz que o Goiás sobe com Fortaleza também para a Série A na próxima temporada. Aí mais 2 vagas estarão abertas, né, o de tudo, porque são 4 que sobem para a Série A. Você participa com a gente, Futebol Interior TV, nosso canal aqui no YouTube. Aproveita para se inscrever e mandar a sua mensagem. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Essa live aqui no Facebook também, ela é muito democrática. No primeiro tempo os caras estavam falando de política, né? Aí agora entrou um torcedor da Ponte Preta e está sendo agraciado aqui, torcedores do Guarani. Que beleza, né, velho? Eu vou falar pra você, é uma beleza, é sensacional. Mas a nossa live, ela é democrática, né? No jogo da Ponte, os bugrinos entram também e tiram, né? É chumbo trocado, né? É, chumbo trocado não dói, né? Acho que dói sim. Tem isso, né? Qual foi a pergunta do internauta? Do Albert Longini. É o craque do Guarani. Tá com brincadeira. É isso, altos e baixos, né? Mais baixos do que altos. Para mim, o destaque do Guarani no campeonato. Altos e baixos. Para mim, o melhor, o mais regular do Guarani é o Ricardinho. Como é que você consegue ponto no campeonato? Ele jogou bem no primeiro turno. Não, mas peraí, no segundo turno não fez nada até agora. Como é que você consegue ponto no campeonato? Eu acho que tem que tá namorando demais, viu? Deixa o cara namorar, velho. Deixa o cara. Eu acho que a Aline lá, filha do Chitão, tá fazendo mal pro Longini. Vocês têm a inveja da namorada do cara. Eu tenho mesmo. Vem Matheus, vem Vila Nova, bola pro campo de ataque, tocou pro Alex Henrique, dominou errado. Mesmo assim, jogador do Guarani deu bote errado, a bola voltou ali na ponta esquerda, atrapalha a bola pro camisa número 17, o Elias. Aí chegou cometendo falta o jogador da equipe do Vila Nova. É o Santana, o Washington Santana, amarelo pra ele de carrinho. Ele não pegou a bola e pegou o Bruno Mendes ali no meio do caminho. O Bruno Mendes fica caído. Foi o que o Wagner Ferreira falou. Está apanhando bastante, né? O jogador do Guarani, né? O Bruno Mendes, que não teve ainda nenhuma oportunidade. Mais um cartão amarelo, né? É o Washington Santana. Como é que é, Wagner? O Bruno Mendes está apanhando mais do que tapete em dia de faxina? Ou então bengala, né? De cego também bate bem. Ou então... esse negócio de carne seca aí, você tá de brincadeira. Seca quando vai ser preparada, né? Quando você vai ser preparada para ser cozida, né?
Ou pra ser frita, tem gente que come frita também, sei lá. É, carne seca frita eu nunca vi, né? Ah, cara, é porque você não é lá do lado, você não é do norte, nordeste, né? Porçãozinha, vai bem. Ah, vai muito bem, obrigado. De mandioca. Vai muito bem, você não manja nada. Você não manja nada, tá? Mas é isso, aí você tem que bater nela pra tirar o sal, aquele sal grosso que vai nela, né? Você bate na carne, né? Você bate na carne, então também tá apanhando o Bruno Mendes. Deve sair com uns 4, 5 roxos na canela o Bruno Mendes pro jogo. Porque o que apanha o jogador do Guarani não é fácil. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Se liga comigo, com toda a equipe esportiva Nota 10, que eu digo pra você, tempo e placar do futebol. Estamos com 31 minutos, 31 passados do segundo tempo, 14 para terminar o segundo tempo de jogo já, porque o Vila vem, bola com o Alex, vai queimar, ali bateu pro gol, pegou no Felipe Maia, saiu. Linha de fundo, é escanteio, 14 para terminar o segundo tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que giro, placar do futebol para você. É Serra Dourada, em Goiânia, Vila Nova 1, Guarani 1, rapidinho, placar ao vivo, Futebol Interior, Corsato. Se inscreva no nosso canal, Futebol Interior TV. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo de Campinas. A Dani Monteiro Jackson tá dizendo aqui, ó, o craque do Guarani, Ricardinho no primeiro turno, Bruno Mendes no segundo turno. Foi bem, Dani, obrigado pela sua participação. Longini foi embora, hein? Longini foi embora, daqui a pouco o Melo fala. Vem Alex, vem Elias pra bola. Bateu direto pro gol, ela saiu. Linha de fundo. Tiro de volta. Esse Elias é aquele meia esquerda que jogou no Atlético do Paraná, Corsato? É ele mesmo? Isso, jogou em Campinas Preta, também, né? Naquele time que foi vice-campeão da Copa Sul-Americana. Rebaixado pra Série B. E ele tava jogando, Carlos, em um time pequeno de Goiás, no começo da temporada, fez um bom campeonato goiano, foi eleito um dos melhores jogadores da competição, e aí o Vila Nova o contratou. Tá, e alteração no time do Guarani para City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo, a cerveja mais gelada do Brasil. Vai, Melo! É, a última alteração no Guarani, olha o Kaique, que besteira, hein? Era só ter tocado pro Rondinelli, né? Saiu o Rafael Longini, número 10, para a entrada do Rondinelli, 16. É, eu entendo que acertou, né, o técnico Roberto Louço, porque o Guarani perdeu o meio campo, né? Não consegue mais segurar a bola, fica aquele bate e volta. Então vamos ver se o Rondinelli agora segura um pouco mais essa bola no meio, né? Para chegar no ataque com qualidade. Portanto, saiu ali o Rafael Longini, mais uma partida apagadíssima. Rondinelli, 16, já em campo. Rondinelli tá no jogo, daqui a pouco o Wagner Ferreira, comentarista exclusivo da FI, vai falar, porque a equipe do Vila Nova vem. Vila Nova no segundo tempo é outro time, hein? Elias pro Alain Mineiro, chegou o Bigode. O Bigode tá jogando um bolão hoje. Toca a bola para Bruno Xavier. Olha o Guarani, contra-golpe, Bruno Mendes pede, falta. Chegou para cima dele o Giovani, cometendo falta, o jogo tá parado, é falta pro Guarani fazer a cobrança. Rádio, TV, Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600 ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. O Luiz Fernando com a gente, um abraço para toda a equipe Rádio FI, o Antônio Carpinedo, minha nossa. O Bugre deixou os caras gostarem do jogo. Abraço para você também. É falta para a equipe do Guarani. Fabrício próximo da bola. É falta para o Bugre. É de uma distância longa, relativamente longa. Mas o Fabrício chuta forte demais, hein, Melo? É, ele já pediu passagem. Você se lembra contra o CSA? Ele bateu uma falta no brinco, a bola explodiu no peito do goleiro. O Matheus Oliveira fez o gol, mas o assistente deu impedimento. E ele já fez um gol de falta no campeonato. E não sei não. Se ele acertar o gol, prepara o gogó. Fabrício pra bola, 4 na barreira, bateu direto pro gol, pegou o goleiro. Ele tem uma bomba, né? Mas aí tentou tocar no contrapé do goleiro, melhor pro goleirão Matheus Pazinato, que põe a equipe do Vila no campo de ataque, bola pro Alain Mineiro, tô deixando o Alain Mineiro jogar, hein? Primeiro tempo ele não jogou nada, mas no segundo tempo tá colocando o Vila pra correr. A bola voltou com o Elias, tentou fazer o passe no meio, o Bigode tirou falta. Falta em cima do Pará, o Alex Henrique cometendo falta, o jogo tá parado. Falta para a equipe do Guarani fazer a cobrança no campo de defesa. Chamou, falou, Corsato. Falei que o Elias estava jogando um time pequeno de Goiás, no Iporá. Em 11 partidas ele fez 8 gols, por isso foi contratado pelo Vila Nova. O ano passado ele também atuou no futebol goiano, atuou no Aparecidense, em 13 partidas, 2 gols. E no Anapolina, na Chata,
em 10 partidas. Ele fez 2 gols esse ano, começo da temporada pelo Iporá. 11 jogos, 8 gols. Esse Marcelo Corsato trazendo detalhe aí do Elias. E aí, Wagner Ferreira, o Rondinelli tá no jogo. Você fala para Prone Alimentos, feito com carinho, acesse pronealimentos.com.br. Uma alteração no panorama tático do jogo, né? A posse de bola é do Vila Nova agora. O gol fez muito mal para o Guarani, sentiu o gol, não consegue mais encaixar o contra-ataque. As alterações feitas de modo corretas pelo técnico Humberto Louser, por enquanto não surtiram efeito. Mas a preocupação existe por parte do Louser, entendendo que o momento é do Vila Nova e por isso tratou de mexer no meio. Tirou o Longini, que estava realmente já sem gás para continuar a partida, e colocou o Rondinelli, que se não fez nada até agora, já colocou uma bola no ataque em condições de o Guarani tentar alguma coisa melhor. Ô Carlos. Pois não, man. Agora o Wanderson Alves de Souza veio até o banco de reservas do Guarani, expulsou o Narciso, né, que é preparador de goleiros, portanto está expulso. Narciso está expulso, preparador de goleiros do Guarani. Bola pro Vila Nova, falta cobrada, bola aqui na ponta pro Giareta, a bola saiu. Linha de fundo, é escanteio, hein? O árbitro tá marcando escanteio, último toque do jogador do Guarani. É escanteio para a equipe do Vila fazer a cobrança. Escanteio pro Vila Nova fazer a cobrança aqui pela esquerda. Vamos ver quem é que vai pra bola lá para fazer a cobrança do escanteio. O Matheus Anderson, camisa número 7. Ele que vem pra bola. Escanteio, perna esquerda, levantamento. Agenou, ficou no meio do caminho. Nailor mete a testa na bola, ela sai. O Nailor é grandão, não pode dar bobeira pra ele não. Ela saiu de fundo. Tiro de volta pro Bugre fazer a cobrança. Rádio, TV, Futebol no Interior. Aqui nós inspiramos futebol. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani, 54, Nova Aparecida, em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. O Luiz Fernando escreveu: estou em casa com a minha mulher vendo o jogo do Bugre. E o Antônio Carpinedo coloca: do jeito que está, o empate vai ser bem-vindo. Que coisa, hein? Eu chamei o Wagner Ferreira com 12 minutos e disse que o Guarani era senhor do jogo. Olha o Rondinelli, olha o Guarani, cruzamento, levantamento na boca do gol pro Bruno Mendes, cabeça na bola, saiu. Mudou. Linha de fundo, tiro de volta pro Guarani, pois não, Melô. A última alteração no Vila Nova, saiu o Matheus Anderson, número 7. Não, me ajuda, é isso mesmo. É o Matheus Anderson, número 7, saiu para a entrada do Léo Itaperuna. Léo Itaperuna com a 20, já em campo. Maria, os caras parecem que não podem jogar bem não, viu, Wagner Ferreira? Jogou bem, ele saca. O Matheus Oliveira, que estava dando um trabalho danado pro time do Guarani, saiu, entrou o Léo Itaperuna. O Matheus Anderson. Aí sim. Pois é, então, o momento é do Vila Nova, e por isso o técnico trata de colocar o time em cima do Guarani. Momento de estabilidade da defesa do Guarani, dando muito terreno pro time da casa, e essa opinião que veio agora aí realmente faz sentido, né? Nessa altura, se levar um ponto, tá de bom tamanho, porque não pode sair derrotado, porque ele vai dar campo pro Vila Nova e o Guarani vai ficar para trás. Então um empatezinho permanece dentro da pontuação, dentro do programado. E agora o Felipe Maia tomou a falta ali do Giovani, o camisa número 5, e o Felipe Maia tomou a falta, e o Bruno Mendes veio pedir o cartão ali pro jogador da equipe do Vila Nova. Aí o árbitro deu o cartão pro Bruno Mendes, né? Por reclamação, né? E de bobeira, né? Ele estava pendurado, é o terceiro, portanto mais um desfalque pro jogo contra o São Bento em Sorocaba. Felipe Maia e Bruno Mendes não jogam, né, em Sorocaba. Em contrapartida, né, o William Oliveira e o Kevin, que não estão jogando hoje por motivo de suspensão, voltam a ficar à disposição. Guarani vem, falta cobrada, a bola aqui pro campo de ataque. Kaique tenta tocar pro Pará, tenta fazer a tabelinha, a bola sai. Sai para lateral para a equipe do Vila fazer a cobrança na esquerda, bola com o Elias. Elias volta, Giovani, Elias. Elias vira o jogo, toca a bola aqui pro Giareta. Chegamos a 40 minutos, 40 passados desse segundo tempo, 5 para terminar no jogo. Mais os acréscimos do Wanderson Alves de Souza. Guarani, Vila Nova tá 1-1. Bola pro Alex Henrique, tentou fazer a finta para cima do Felipe Maia, falta, o jogo tá parado, falta para a equipe do Guarani fazer a cobrança no campo de defesa. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, se liga comigo com toda a equipe esportiva nota 10 que eu digo para você, tempo e placar do futebol. 40 passados deste segundo tempo, 5 para terminar no jogo, no giro do giro, eu giro que giro, placar do futebol.
29ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. Serra Dourada, Goiânia, Vila Nova, Guarani, Vila Nova, tá tudo igual. 1-1, placar ao vivo, Futebol no Interior, Corsato. Com esse resultado, o Guarani permanece na 5ª colocação com 45 pontos e o Vila Nova ganha uma posição. Vai indo à 6ª colocação, 44 pontos. Guarani vem, bola com Felipe Maia, estufou o peito, ganhou essa bola pro Bugre, toca a bola pra Rondinelli, vai queimar dali, bateu pro gol, pegou no camisa número 3, Wesley Matos e saiu. Saiu o público, viu, Carlos? Linha de fundo, é escanteio pro Guarani fazer a cobrança pela direita, Melo. É, só me passaram aqui o público, né? 12.269, hein? Um bom público. 12.269. Para até aqui, Guarani 1, Vila Nova também 1. É escanteio para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Para bola, levantamento na boca do gol. Sobe a zaga para tirar. Bateu o escanteio ali, foi o Bruno Xavier, né? Camisa número 18 da equipe do Guarani. O Bruno Xavier que bateu. A zaga da equipe do Vila Nova tirou. A bola acabou saindo para a lateral. Vai lateral para o Bugre fazer a cobrança. Rádio, TV, Futebol no Interior. Aqui nós respiramos futebol. A Eletrolar, Rua Álvares Machado, 272, próximo ao Viaduto Cura em Campinas. Com o telefone 3234-5220. A Eletrolar. Ricardinho faz o toque de bola, faz a passagem, tenta colocar a bola para o Guarani na grande área. Sobe a zaga da equipe do Vila. De cabeça recua ali o Giareta para o goleirão. O Matheus Pazinato sai do gol para fazer a defesa e já põe a equipe do Vila para o campo de ataque. Bola para o Léo Itaperuna. Disputa de bola ali com o Pará. E o jogo tá parado, hein, Melo? É, ele marcou falta e vai levar cartão amarelo, né? O jogador Léo Itaperuna, ele disse que não fez nada, mas ali na disputa de bola ele acabou dando ali um pontapé ali para cima do Pará. Acertou o árbitro, né? Cartão amarelo para o jogador do Vila Nova. Excelente atuação, hein, do senhor Wanderson Alves de Souza. Quando a gente tem que criticar, né, nós criticamos, mas também quando tem que elogiar, a gente reconhece. O árbitro realmente fazendo uma arbitragem perfeita até aqui. O grande Claudinei Corsi está com a gente, escreveu Estou na escuta. Fala, Ney, grande abraço. Edno Oliveira, ainda bota o fé no Bugrão. Valeu, Edno. Aquele abraço pra você. 43 minutos passados desse segundo tempo. O Guarani empata. Vila Nova, Guarani, Vila Nova, tá tudo igual. 1-1. Falta pra equipe do Guarani fazer a cobrança. Vem pra fazer a cobrança da falta do campo de defesa. É o Fabrício. 43-16. 1 Vila Nova, 1 Guarani. Empate que pra parte de cima da tabela não é bom nem pro Vila nem pro Guarani. Bola pro campo de ataque, sobe a zaga da equipe do Vila, tira a bola, volta de novo com o Bruno Xavier, tentou fazer o passe pelo meio, o Wesley Matos tirou, a bola voltou com o time do Guarani, Bigode, retrocede do campo de ataque pro Fabrício, aí o Fabrício dá um bico nessa bola, pegou legal, Kaique, tá na ponta à esquerda, o Bruno Xavier tá pedindo bola, o Wesley Matos tira. O Wesley Matos tirou porque o Bruno Xavier tava ali, ó, babando para empurrar essa bola para a rede. Linha de fundo, escanteio para o Guarani aqui pela direita, Melo. E o Kaique viu, né? Do outro lado ali, fechando, né? No segundo pau, o Matheus Oliveira. Mas houve o corte. Anota aí a renda na sua papeleta. 116.645. 116.645. Escanteio, vai parar! Capricha, é agora! Parar pra bola, levantou, tocou na boca do gol, sobe, Nailo pra tirar de cabeça, a bola volta com o Rondinelli, Rondinelli no meio, volta a bola pra Fabrício, cabeça na bola do zagueiro do Bug, tocou bola pro Pará, Pará tá aqui na ponta direita, vai pro cruzamento, vamos ver se ele é bom com a perna direita, levantou, tocou na boca do gol, Pazinato, Nailo! O Pazinato já tinha ido, e aí o Nailo meteu a cabeça na bola, tirou dali porque o camisa número 2, o Felipe Rodrigues, estava lá para pegar essa bola. Linha de fundo é escanteio para o Guarani fazer a cobrança. É o quarto escanteio para o Bugre. É o quarto escanteio para a equipe do Guarani fazer a cobrança do segundo tempo. O sexto no jogo. Escanteio para o Bugre na ponta esquerda. Vem para a bola, Rondinelli. Vamos chegar a 45, segundo tempo. Tá tudo igual. 1 para o Vila, 1 para o Guarani. Rondinelli para a bola. Quem sabe na cobrança do escanteio, levantamento na boca do gol. Pazinato dá um soco na bola, tira dali. Aí o Bruno Xavier fez falta ali para cima do jogador da equipe do Vila. O jogo tá parado. É falta para a equipe do Vila Nova fazer a cobrança no campo de defesa. Rádio, TV, Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. A Eletrolar, Rua Álvares Machado, 272, próximo ao Viaduto Cura em Campinas. Com o telefone 3234-5220. A Eletrolar.
Mais 5. Vamos até 50, informação aí do repórter Washington Melo. Estamos com 45,5, vem Vila Nova pro campo de ataque, Giovani caiu, Alain Mineiro ganhou para a equipe do Vila. Toca a bola no meio pro Washington Santana, já tocou pro Giovani, ele chuta forte, hein? Perna direita, vai queimada, ele bateu pro gol, Agenor espalmou. Léo Itaperuna voltou, tocou a bola pro Moacir, tá impedido. Tá impedido, Léo Itaperuna voltava da posição de impedimento, o jogo tá parado. Bola pro Guarani fazer a cobrança no campo de defesa. Rádio TV Futebol no Interior, aqui nós respiramos futebol. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Futebol da Rádio FI, você participa Futebol Interior no Facebook, Futebol Interior TV no YouTube. Ô Wagner, essa defesa aí do Agenor, o Giovani bateu, o Agenor espalmou a bola pra dentro da grande área. Tudo bem, tudo ok com essa defesa? Eu acho que ele fez o correto, o goleiro jamais pode espalmar para frente, esparmear, né, como diz o outro. Ele espalmou para o lado, é o que manda o figurino aí numa boa atuação do goleiro. E vem Guarani, bola aqui pro campo de ataque, Kaique entrou bem no jogo, hein? Diferente dos outros jogos. Bola para Rondinelli, é uma carta marcada sempre do Louser. Rondinelli tentou fazer o passe ali pro Kaique, chega a zaga da equipe do Vila, tira a bola, volta com o Ricardinho. Ricardinho pro Pará, já passou pelo primeiro, passou pelo segundo, a bola explodiu nele, saiu. Lateral pro Vila fazer a cobrança no campo de defesa. Rádio TV Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. Vem Vila Nova, Elias, perna esquerda, é habilidoso, toca a bola para Alain Mineiro no meio, volta a bola para Giareta para Alain Mineiro, perna direita, fez o passe, tocou pro Elias, perna esquerda, passou por um, passou por dois, bateu, foi travado pelo Felipe Rodrigues, voltou pro Elias, o Giareta pediu, ele tocou, estava impedido, não dava, a bola voltou para Giareta pro Elias na cavadinha, põe bola aqui na grande área, último toque do jogador da equipe do Guarani, chegou Giovani, Felipe Maia, estava na frente, a bola sai, linha de fundo, escanteio para a equipe do Vila, é escanteio para o Tigre, é o terceiro escanteio para a equipe do Vila Nova fazer a cobrança no segundo tempo, escanteio para a equipe do Vila na marca de quase 48, passado o segundo tempo de jogo, tá 1-1 é o jogo, vem para a bola, Alain Mineiro para fazer a cobrança do escanteio, lado esquerdo, campo de ataque, perna direita, levantou, fechado na boca do gol, agendou um soco, tira dali, a bola volta, Léo Itaperuna, cabeça na bola, sobrou pro Giareta, tá impedido, não tá impedido não tem impedimento não, hein. Tá pegando uma falta, o jogo tá parado. Bola para a equipe do Guarani fazer a cobrança do campo de defesa. Ele pegou a falta, Giareta empurrou ali o camisa número 19 do Guarani, o Kaique. O jogo tá parado. Bola para a equipe do Bugre para fazer a cobrança do campo de defesa. Rádio TV Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. Já o balançando a rede com o Corsato. Olha o Guarani, ganhou a bola explodida. Bruno Xavier levantou, tocou na boca do gol, procurava o Mendes, Nailor. Cabeça na bola, tira, joga a bola, linha de fundo. É escanteio pro Guarani fazer a cobrança aqui pela direita, Melo. Que bobeira ali do lateral. A bola sobrou pro Matheus Oliveira livre. Tentou o cruzamento, a bola desviada. É mais um escanteio. 49, quem sabe o último lance no jogo. O Pará na cobrança, vai parar, capricha agora, é gol! É bola pro Guarani, Pará pra bola, levantou, tocou na boca do gol, Pazinato. O goleiro tem que ser decidido, tem que ser igual ao Washington Melo. É decidido. Sai, levanta, voo, pousa com ele em seus braços. O goleirão da equipe do Vila. O Matheus Oliveira já não tá mais no jogo, né? Quem cruzou aquela bola foi o Bruno Xavier, que cruzou a bola. Eu falei Matheus Oliveira? Sim, desculpa. Bruno Xavier, a bola voltou com o time do Guarani, bola aqui pro campo de defesa, trabalha a bola o time do Bugre, volta a bola aqui o Kaique, toca a bola pro Agenor, perna esquerda, 49-40, vai terminar o jogo, um pro Vila, um pro Guarani, empate aqui na parte de cima, não é bom pra ninguém, nem pro Vila, nem pro Guarani, a bola voltou com o Kaique, perdeu a bola. Você jogo fora de casa, pro Guarani é um bom resultado, lógico. É bom resultado? Então tá, porque é isso que vale, é isso que fica, porque aponta o árbitro da partida, Wanderson Alves de Souza. Fim de jogo no Serra Dourada, um pro Vila Nova, um pro Guarani, um pro Vila, um pro Guarani, a bola parou na Rádio FI. Começa o balançando a rede. Atenção para o top de 3 segundos. Começa agora.
Balançando a Rede. Você por dentro de tudo. Balançando a Rede. Esporte. Balançando a Rede. Marcelo Corsato. 11 da noite, mais 49 minutos, 11h49. O Guarani foi a Goiânia, Goiás, estádio Serra Dourada, e empatou com o Vila Nova pelo placar de 1-1. Está aberto o Balançando a Rede para Prone Alimentos, Corujão Autopeças, Restaurante Pizza do Dadá, Dedé Autopeças, a Eletrolar, City Bar e City Tortas. E quem vai trabalhar no Balançando a Rede é o repórter da Rádio Futebol Interior. A bola é tua, Melo. Ah, pois não, né? Jogadores do Guarani cumprimentando ali o ato da partida pela excelente atuação. Guarani chegando aí aos 45 pontos. Faltam aí 17, né? Para chegar naquele número mágico de 62. Vamos ouvir o Rondinelli falando por aqui. A gente sabe que temos que melhorar nesse quesito. Foi um jogo difícil, conseguimos fazer o primeiro gol, acho que sem criar muitas oportunidades, e não soubemos aproveitar dessa vantagem. Segundo tempo, se a gente segura um pouco mais, ia bater o desespero, ia jogar a torcida deles contra, e acabamos tomando gol sem sofrer. E aí dificultou um pouco, a torcida deles veio junto, e agora no final do jogo eu creio que a gente conseguiu igualar, e se a gente tem um pouquinho mais de capricho ali no finalzinho, poderíamos ter levado os 3 pontos para casa. Ah, pois não, Rondinelli, com certeza, né? Bela análise do Rondinelli. Se tivesse caprichado um pouco mais aí no finalzinho aí do segundo tempo, o Guarani realmente poderia ter conquistado os 3 pontos. Vamos ouvir aqui o Rafael Silva, que fez o gol do Vila Nova. O primeiro tempo foi muito abaixo. A gente não conseguiu criar muito no primeiro tempo. A gente, eu acho que quase nem chegou no gol. Mas aí foi conversado no segundo tempo para a gente conseguir criar mais, conseguir tocar mais a bola, e eu acho que foi o que aconteceu. A gente conseguiu chegar mais no gol. Só que eles se defenderam bem também, eles têm os méritos deles, mas eu acho que é trabalhar agora, descansar, porque tem um jogo muito difícil pela frente. Ah, pois não, tá aí o atacante Rafael Silva falando aqui também no microfone da Rádio FI. Torcedores do Vila Nova indo embora para casa, um bom público, hein? Mais de 12 mil torcedores. O Guarani na 5ª colocação com 45 pontos. O Vila Nova em sexto com 44. Só que o Atlético Goianiense ainda vai jogar nessa rodada. É isso, vai jogar ainda, né? Então, se ele ganhar, ele vai a 46. Ultrapassa tanto o Guarani como o Vila Nova. Então, tem que torcer para que o Atlético Goianiense, que vai jogar amanhã. Com quem que o Atlético vai jogar, o Marcelo Corsato? Olha, boa pergunta, eu vou pesquisar aqui, já te passo. Vai jogar com o Figueirense amanhã às 4h30, lá no Orlando Scarpelli. Então, uma vitória do Figueirense ou um empate, né, já segura o Atlético Goianiense, ou seja, o Guarani não perde aí a sua posição, que neste momento é o 5º colocado, né? O Guarani iguala aí o número de pontos do Avaí, mas perde no saldo de gols. O Avaí tem um saldo de 13 e o Guarani tem um saldo de 7. Os dois times têm 12 vitórias. O Avaí, que também vai jogar amanhã, fora de casa. Deixa eu ver aqui, o Avaí que vai jogar contra o Coritiba, né? Lá no Couto Pereira. É uma parada dura para o Avaí. Então o Guarani pode aí permanecer nessa posição de 5º lugar, com o mesmo número de pontos que o Avaí, caso o Avaí perca amanhã para a equipe do Coritiba. Guarani que voltará a campo na próxima sexta-feira, às 7 da noite. E para essa partida, o técnico Humberto Louser não poderá contar com Felipe Maia e o atacante Bruno Mendes, que estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. Marcelo! Beleza, Washington Melo trazendo então a palavra dos jogadores na saída do gramado. Agradecendo a galera que ficou com a gente nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram. Futebol Interior é a chave, como diz o nosso narrador, para você encontrar a gente nas redes sociais, tá bom? Se inscreva lá no nosso canal no YouTube, Futebol Interior TV. Vamos fazer o seguinte então, com o Balançando a Rede que já está no ar. A gente tem craque nota 10, a gente tem o nota 0, a gente tem a técnica do jogo, a gente tem as informações finais, né, de Guarani e de Vila Nova, e tem o cara do jogo também do nosso Creston Wagner Ferreira, que vai trabalhar agora para a Eletrolar, Prone Alimentos,